celebrar pequenas conquistas e não se cobrar pelas não entregas. A gente falou muito disso aqui. Eu sou muito disso. O sucesso não é algo que a gente busca, é algo que acontece com você pela pessoa que você se torna. Creio em Deus, eu acho que conecte-se com a sua espiritualidade. Eu acho que isso é importante, você buscar aquela base que você aprendeu dos seus pais ou da sua família, aquilo que você... Por quê? Cara, porra, a gente só vê o que falta. Ou só dá parabéns pra coisa incrível. Você vai ver, cara, parabéns, ontem você jogou com o teu filho, tá jogando Fortnite. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao 5º episódio da 31ª temporada. Você que já está maratonando, acompanhando aí esse ano de 2026, se preparem. Novas inspirações, profissionais incríveis. E nessa gravação, a gente está gravando em janeiro, você está assistindo agora, está em final de fevereiro ou março. Hoje serão 3 convidados para levar ainda mais conhecimento para vocês. Então só feras aqui, combinado? Então, para quem está chegando pela primeira vez, já aperta aí para seguir o canal, você vê a quantidade de vídeos, quantidade de executivos tops. Não, executivo não. Pessoas incríveis que levam inspirações para vocês. Já aperta o sininho, porque quando tiver vídeo novo, vai ajudar vocês. Já aviso sempre, já pode dar o like antecipado, porque como só vem fera aqui, você vai gostar. Compartilha, mas para mim é importante que eu repito todos os episódios. Comentem se eles estiverem escondendo alguma coisa. Porque, como a gente fala da vida pessoal, não vou falar sobre isso não vou falar isso não. Se tiver alguma coisa aí, vocês comentem. Porque a ideia é a gente conhecer essas pessoas incríveis que estão aqui, legal? E também, antes de vocês conhecerem eles, eu quero agradecer mais uma vez os patrocinadores apoiadores que viabilizam levar esse conhecimento gratuito para vocês. Você está chegando quem maratona já conhece, mas você está chegando pela primeira vez, a gente tem um cuidado muito grande com quem são os apoiadores. Por quê? Porque aqui é um ambiente de confiança, um ambiente de pessoas, a gente está falando de CPFs. Então só pode ser empresas que eu contratei ou algum amigo contratou e que sabe que realmente entrega. Então o patrocinador dessa temporada, a Motiva BPO, então tá fazendo um novo brand, um novo posicionamento, é a Motiva, antigamente Call Center, a Motiva BPO, que é uma das maiores empresas de relacionamento comercial do Brasil. Quando eu falo relacionamento comercial, por quê? As pessoas falam, empresa de venda, BPO de venda. Não. Qual é o melhor modelo que eu consigo alavancar suas vendas? É usando pessoas? É usando digital? É no modelo de contrato variável, fixo? É onde o cara entra como sócio do teu business? O mais importante é como é que eu te ajudo a vender mais e ter melhores resultados. Não é à toa, por exemplo, está aí há mais de 20 anos sendo um dos principais parceiros da Claro. Então, obrigado, time da Motiva. E os apoiadores dessa temporada? A Biduo, a plataforma de Employee Experience aí da América Latina, 500 mil usuários, enfim, mais de 10 países. Está desde a primeira temporada com a gente. Obrigado, Álvaro, Daniel e Rafa. A Link2Go, que eu sou conselheiro também, uma startup que vem voando aí de analytics, principalmente, não só de data, IA tem tudo isso, mas na minha época de operação eu não conseguia, speech analytics era tão caro, você não conseguia fazer, e hoje você começa a fazer voz do cliente, entendeu a visão do cliente de forma total, não é aquela, me dá uma amostragem, não é amostragem. Por exemplo, por causa da Link2Go, consegue viabilizar financeiramente isso. Então vários países aí, mais de 50 clientes, obrigado também. A Camila, a Camila teve aí, quem assistiu o episódio anterior também estava gravando com a gente aqui, que é a nossa sócia cofundadora, ajudou a gente a criar aqui também o podcast. E a Camila vem aí levando conhecimento e experiência do cliente Brasil afora, com o CX-Tá1, que roda o Brasil em diversos locais, está ajudando pessoas a virar palestrante com Nasce Sem Estrelas. Então, obrigado, Camila, aí tá junto com a gente. E aí, nosso time de produção, Emily, tudo no esquema? Uso com a Podspace lá, a Uso Space, quem quiser gravar aqui, a gente grava esse estúdio aqui em São Paulo, super bacana. Obrigado, aí vocês vão ver o quanto foi importante vocês viabilizarem de levar conhecimento desses 3 feras aqui para todo mundo. Então vamos lá, vamos conhecer agora essas feras que é mais importante. Primeiro eu queria agradecer vocês 3, eu sempre repito aqui, que eu gosto de agradecer por 2 motivos. Pela agenda executiva, de conseguir encaixar o tempo de vocês para estar aqui, mas eu gosto de reforçar aqui em todos os episódios a generosidade de vocês, falar um pouquinho quem são vocês para inspirar outras pessoas, porque normalmente é normal, me chamam para um evento, uma palestra, falar da minha empresa, de tendência, de mercado, de blá blá blá, mas você falar um pouquinho da sua história para poder inspirar outros e falar que sim, também podem. Então, obrigado pela generosidade de vocês. E vamos começar o seguinte, a gente chama aqui sempre de rodada de LinkedIn, para falar assim, quem são vocês? Só para a galera relembrar, e quem assiste já sabe, a gente não vai falar de trabalho aqui, é só para assim, relembrar, cara, já ouvi falar, agora eu sei quem é que tá lá dentro, mas depois vocês vão conhecer quem é a pessoa. Mas mais uma vez, super, super obrigado. Vai ser uma honra estar com vocês aqui nesse bate-papo. Quem vai primeiro? Vou eu. Bom, Adriano Freire aqui, tá aí fazendo uma rodada. Primeiro,
Obrigadão, Edson. Assim, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre mim. Geralmente a gente fala sobre empresas, né? Sim. Então hoje eu vou explorar muito o CPF, o Adriano mesmo. Então eu acho que é a primeira vez que eu faço isso. Então obrigado pelo convite. Assim, falando um pouco da trajetória, eu nasci no berço de tecnologia, desenvolvedor, né? Não vou falar qual linguagem, senão cagueta me idade. Mas passei por tudo A gente depois. já imagina. Já imagina. Mas passei muito por projetos depois, e aí trabalhei muito em projetos Latam, viajei muito, principalmente na América Latina, implantando muita coisa aí fora do Brasil. Desde 2010, muito focado em produtos digitais, e aí desde empresas de grande porte até empresas early stage, na primeira rodada, com 10 pessoas, eu vivi tudo isso, eu acho que Legal. são trajetórias bem interessantes. Enfim, e apaixonado por clientes, cara. Eu sempre fui um cara, assim, muito ligado a clientes, eu sou obcecado mesmo, eu sou o famoso tira a bunda da cadeira e vai lá conhecer a operação do cliente, ver que produto a gente entrega. Então, acho que isso é um pouco do que eu fomento aí na minha trajetória. Então vamos lá. Então agora, esse cara apaixonado por cliente que ajudou muito vocês, vão conhecer hoje mais dele. Show de bola. E aí, meu amigo? Tudo bem, conseguimos aí. Feed quem? Feed quem? Essa foi boa. Conseguimos conciliar a agenda. Muito Legal, obrigado que bom, pelo convite. cara. Um prazer aqui dividir esse momento aí com vocês. Então vamos lá, usando assim, né, também falando um pouco do meu CPF. É engraçado você falar que realmente a gente nunca é perguntado sobre a gente mesmo, e isso é interessante. Essa é uma oportunidade de ouro de falar sobre mim. Mas eu sou Flávio, tenho 45 anos, sou mineiro de Pedro Leopoldo, terra da Luzia, né, Luzia? Depois eu conto aí o caso da Luzia. Boa. E a Raine, que vocês vão gostar de ouvir. Sou esposa da Luana, pai do Tito, né? Minha identidade é marido e esposo hoje. E eu trabalho na Hyundai, eu sou responsável pela área de desenvolvimento de rede de concessionárias da América Latina, tá? Eu não atuo diretamente no mercado brasileiro, mas eu cuido de 40 países entre Caribe, América Central e América do Sul. E dentre as minhas principais atribuições, uma delas é a experiência do cliente. E a gente se conectou por causa da experiência do cliente, né? Através da Luciana, minha conterrânea. Um beijo, Lu. E a gente... E é interessante, assim, você conseguir cuidar de cliente, trazer uma empresa de cultura coreana para a América Latina, onde eu vou trabalhar em 40 países diferentes, com 40 tipos de cultura, 40 tipos de cliente e expectativas diferentes. Então, o meu desafio não é pequeno. Além de todas as minhas outras atribuições, cuidar dos meus clientes é o meu principal foco. Bem diferente. Então, é aquela coisa... Apesar de que cuidar do Brasil já é diferente, porque o Brasil, uma vez me perguntaram, não, quero entrar no Brasil, que não sei o quê, mas eu falei, que Brasil que você quer entrar? Você vai entrar na capital, você quer entrar em todos os locais, que não sei o quê, porque é um continente, né? Então acho que é legal a experiência diferente. Obrigado por estar aí com a gente também, Flávio. E aí, meu amigo? Grande Wellington, bom, primeiro um prazer ter recebido o convite aqui para participar do Conexão. Parabéns, 31ª temporada, não é para qualquer um. Pessoas ilustres que já passaram por aqui, tá também hoje com você, Adriano, Flávio. É um prazer muito grande. Falar um pouco sobre Roberto Cunha. Roberto Cunha é formado em administração pela Getúlio Vargas, fiz um mestrado em Relações Internacionais na Escola Diplomática de Madrid, depois retornei às origens, fiz meu doutorado em administração, uma tese com ênfase em gestão da inovação pela FEA-USP. Legal. E nesse processo todo, profissionalmente falando, trabalhei em algumas multinacionais, na KPMG, na Unilever, trabalhei no Exército Brasileiro, mas 10 anos para cá eu fiz a transição para a nova economia, e aí foi que eu me dediquei mais ao mundo das startups também, o universo das startups, tenho cofundado algumas startups, entre elas 2 fintechs, e isso me deu uma experiência muito legal, inclusive para escrever um livro. Então eu sou autor de um livro, a convite da editora Senac, que é a Administração da Teoria Prática para o Sucesso. Boa, mas o livro já foi? Já tá? Já mais de 20 mil cópias vendidas. A administração, como é que é? Da Teoria Prática para o Sucesso. Editora Senac, mais de 20 mil cópias vendidas. Bom, o cara famoso aí, famoso. Pô, cadê nosso brinde aí? Receberão então um com dedicatório. Boa. Obrigado. É isso. Show de bola. Então vocês viram os feras estão aqui para levar conhecimento para vocês, né? Beleza? Relembrei quem é. Agora vocês vão conhecer coisas que não estão aí publicadas. Antes de fazer a primeira pergunta, e eu sempre gosto de perguntar aqui, o Flávio já treinou, já sabe as informações, não sei vocês, que é o seguinte: tem muita gente do mundo profissional que está aqui acompanhando a gente, segue, mas tem muitos amigos, familiares que assistem. Então, para a gente garantir que todo mundo lembre quem está aqui, a gente precisa saber de todos os nomes. Então, apelidos. Quais são os apelidos? Mas apelidos não é aquele apelido que, que virou sacanagem. Aquele que você se lembra o seguinte, que por algum motivo pegou e virou um nome para determinada... Você tá andando na rua,
Se alguém te chamar, cara, isso aqui é minha família. Sem olhar pessoas, tô aqui e esse aqui estudou comigo. Então, por exemplo, já falei algumas vezes aqui. Eu era mais novo na época, era o caçula da família, meu apelido era Nem. Então, assim, hoje, se eu estiver na rua, minha família, eu já consigo, Nem eu sei a família, ou amigos de infância. Eu devo ter amigo de infância que não sabe nem meu nome. Então, se eu estiver andando isso, se eu falar é o Wellington, eu já sei que é do Rio. Porque se for de São Paulo, corta o nome. Então, aqui você falar o El, corta o nome. E tem o Fábio, até da Motiva, que foi ano passado, ele falando uma vez, Tom, eu falei, não sei com quem ele tava falando, tô falando contigo, comigo? Mas quem você chama Tom? Mas quando surgiu Tom? Não, mas ele cortou o final. Então ele é o único que. Começou de trás pra frente. Então sabe que ficam, porque assim, de novo. E eu, cara, então apelido, todo mundo, se você estiver no Rio, você chegar hoje, amanhã você tem algum apelido, assim, faz parte da vida. Mas aquele apelido que é nome, porque você fala o seguinte, pô, falei Adriano, Roberto, cara, a pessoa não tem nem ideia de quem tá falando. Putz, tá falando do... Então, vamos lá, pra conectar com todo mundo, quais são aqueles apelidos ou outros nomes que você tem que conectar com todo mundo? Bom, vou começar aqui. Se me chama de Adri, geralmente é corporativo. Normalmente nas empresas, Adriano acho que fica meio longo, abreviam pra Adri. Oi, Adriano não é tão grande, né? O pessoal da bota assim mesmo, né? Adri. Tempo, time is money. Porra. Dri é a família. Meus irmãos, assim, acho que nunca me chamaram de Adriano na vida, sabe? E assim, e vários outros primos e parentes. E alemão é a turma do esporte. Geralmente, assim, o pessoal das antigas, assim, de praia, das coisas que a gente frequentava junto. Alemão surfando. Então, não raramente você tá na rua, alemão! Eu falei assim, puta, alemão sou eu. Já lembrou lá do... Então, esses são os três. E época de escola também era... Porque, assim, Adriano devia ter outros na turma. Era uma mescla de Adri com alemão. Eu tinha um cabelo muito claro e aí destoava um pouco da galera, assim, então eu acabava fixando muito o tal do alemão. Boa, então a galera tá assistindo, então já sabe, é alemão, a família é o Dri, pode acontecer. O Adri que assim, o Adri quer querer cortar demais, né? Boa. E aí, gente, deve ter outros aí, eu tô achando que ele tá escondendo, a gente vai descobrir outros até o final. E aí? Cara, assim... Eu não tenho... As pessoas que às vezes me chamam de Flá, mas quando me chamam eu não me reconheço como esse... Flá. E olha, assim, às vezes eu nem respondo porque eu não acho que não é comigo, mas... É porque Flá não fica um... Já é pequeno, Flávio já é pequeno. Mas como eu sou de uma cidade do interior, de Minas Gerais, então eu trago muito aquela coisa filho de quem. Então, na minha cidade, eu sou Flávio, filho de José Francisco, de Jair de Seu Teotônio. Então eles vão até o meu bisavô, que era um coronel antigo na cidade, para poder me identificar. Então, ou seja, eu nunca tive uma identidade própria, porque dependo do meu bisavô para me identificar. E hoje que eu sou o pai do Tito. Então, ou seja, eu nunca fui Flávio, nunca fui ninguém. Eu sou bisneto e pai. Não. Então, assim, para quem tá assistindo que é lá de Minas, mas era mais filho... Não, filho, eu sou Flávio, de Zé Francisco, de Jair, de Seu Teotônio, que era o meu bisavô. Tá me lembrando do Senhor dos Anéis, Game of Thrones, né? Essa coisa do filho descendente. Não, mas nem na época de escola, porque Flávio também porque é um nome que deveria ter outros lá. Eu estudei... Porque não se corta, não, né? Não corta. Eu estudei na escola técnica do Sebrae, na minha cidade, e tinha um amigo, chamava Rodrigo, o irmão dele chamava Flávio. O apelido do irmão dele era Fluca. E eles me chamavam de Fluca, mas eu falei, Fluca é o apelido dele, não é o meu. Como é que esse apelido por uma outra pessoa? Aí não pegou. Aí não pegou. Ficou assim, algumas pessoas me chamam com esse nome, mas não pegou. Não. Assim, porque eu também, né? Eu tenho que ter o meu apelido próprio e não não. Copiar apelido do outro, aí não dá, né? Ninguém merece. Não, mas acho que a gente vai ter que descobrir. Não tem nem o Flavinho, não tinha nada. Flavinho, minha mãe me chamava disso, mas depois que eu fiquei com mais de 1,80 m, acho que ninguém me chamava Flavinho. Não funcionou mais. Bem, pros pais a gente nunca cresce, né? Então... Boa. Mas eu tô achando que assim, o Flávio é comum demais. Pessoal de Minas, me ajudem aí, porque... Lu, você conhece o pessoal da cidade, mas legal. E isso é muito, né? O filho de... Você vê? Filho de, né? E aí? Bom, eu vou falar já a verdade, então. Eu falo Roberto Cunha, mas meu nome é José Roberto de Araújo Cunha Neto, muito grande. Então eu acabo curtando, né? E por que eu tiro o José? Porque tudo na minha família é José. Então meu pai é José Roberto, ele é Júnior. Meu irmão é José Arthur, meu tio é José Paulo, José Luiz. Então, me chamava na Unilever, por exemplo, de Zé. Só que Zé em casa, você fala Zé, todo mundo vai ouvir, não Ô Zé! Então, 10 olhando. 10 olhando. Então eu acabei deixando o Roberto Cunha. E aí de Roberto tem variações, né? Então tem gente que chama de Beto, Rob e...
E ultimamente tem ficado muito, acho que no meio corporativo tem ficado muito sobrenome, né? Então, Cunha, então na Austin Invest, por exemplo, Cunha, vamos fazer tal coisa. E aí ficou Cunha mesmo. Não, hoje, aí quando fala assim, Cunha é trabalho, porque hobby também. Beto é comum de Roberto, mas hobby não tanto. Cara, aí vem meus pais moraram no Canadá quando eu nasci, e para babá falar Roberto, né? O José Roberto era muito grande, e ela falava, e Roberto, lá Robert, né? Bob. E aí quando veio pro Brasil acabou ficando um pouco Roberto. Então, mas se alguém se alguém tiver na rua e falar Rob, você vai imaginar que é quem? Mas vai imaginar que é quem? É familiar? Mais familiar, amigo de infância. Foi quando você veio logo. E Beto é o quê? Beto tem amigos também. Misturado. É misturado. Beto misturado. E Zé ninguém mais chama. Não. Porque eu cortei o José, né? Acabei cortando ali. Não, quer dizer, não chamava até hoje. Nada contra. Não chamava até hoje. Agora o pessoal conhece o Zé. Não, e engraçado, você me fez lembrar de um episódio, porque quando eu nasci, a avó do meu pai, né, foram me apresentar para ela, falou, qual que é o nome? Flávio. Minha mãe tinha escolhido. Ela falou, Flávio, mas não existe nenhum santo com o nome de Flávio. Não pode ser Flávio o nome dele. Ele já tinha batizado, registrado, não podia... Obviamente não ia mudar. Aí, e começou aquela discussão com ela lá. Não, mas na verdade o nome dele é José Flávio. Aí puseram um José Flávio na frente. E aí, quando as pessoas iam me visitar, minha mãe ficou na casa da minha avó, tempo assim, aqueles dias do puerpério, tudo, para poder vir as pessoas visitar. E ela ficava assim, olhando quem era que estava. E qual que é o nome da criança? E ela estava lá, é José Flávio. Até hoje tem gente que me chama de Zé Flávio por causa disso. Isso ainda... Tá vendo? Não, mas ficou mesmo registrado. Não, é Flávio, no Flávio. É só Flávio. Ficou o José Flávio. Não registrou. Não registrou. Mas e até hoje. Algumas pessoas só pra dar aquele ar de santo, né? Só pra ficar feliz. Porque meu pai chamava José Francisco, né? Infelizmente já se foi, então... Que nome que eles vão pensar para combinar? Aliás, José Flávio. Porque precisava de uma resposta. Mas essa é boa. O pessoal, agora que acompanhava... Mas eu pensei que teu nome era José Flávio. Não é isso. Não, alguns parentes antigos ainda me chamam de José Flávio, porque acreditavam piamente que eu ainda chamam ainda. Registrado. Zé não tem negócio do nome da empresa? Social, nome social. Razão social é nome... não pode botar nome social? Nome empresarial. José Flávio? Pode mudar, né? Boa. Pra gente começar aqui, pra gente fazer o esquema da primeira pergunta, é o seguinte... enfim, tem milhões de coisas, mas acho que uma pergunta que todo mundo gosta de ouvir aqui, porque cada vez mais a gente muda a profissão, as coisas mudam, transformam. Eu vejo gente desesperada na minha faculdade, eu falei, cara, relaxa, a única certeza que eu tenho é que você vai ter 3, 5 profissões, porque na minha época, eu nem gosto muito desse negócio de falar minha época, essa palavra não assim, era mais difícil, engenheiro, administração, só que hoje em dia, 1, 2 anos vai surgir um novo cara, 1, 2 anos... Teve o gerente de prompt, que foi uma profissão que morreu em 5 meses. Nasceu e morreu. Nasceu e morreu. Então, como tiveram muitas mudanças, o que você lembra de vocês, assim? O que eu queria ser quando crescer? O que você lembra, assim, na infância de vocês? O que vocês imaginavam? Porque, assim, não, eu quero trabalhar com startup investimento, eu quero trabalhar com tecnologia, eu quero trabalhar no mundo com experiência do cliente, que nem se falava de experiência do cliente nisso. O que vocês lembram, assim, da infância de vocês? Sonhos? E se vocês lembrem, uma coisa que eu sempre gosto aqui, que se você consegue lembrar da tua primeira recompensa. Porque uma coisa, acho que a gente vive muito de conquista, né? Tá sempre buscando novas conquistas. Mas quando a gente é criança, o pai dá, a mãe dá, o tio dá. E outra coisa, fala assim, cara, não, isso aqui eu recebi porque foi mérito meu. Então, vocês lembram da primeira recompensa, o primeiro dinheirinho? E se vocês lembrassem, cara, o que eu queria ser quando crescer? O que era o sonho de vocês? Porque depois isso, no rolar do bate-papo, a gente vai ver o quanto desse sonho ainda vive, né? E aí, quem vai primeiro? Nossa, assim, eu tenho uma história curiosa sobre isso, porque, novamente, né, toda essa minha herança do interior de Minas, isso fala muito sobre quem eu sou. E na época, era uma cidade próxima à capital Belo Horizonte. Então, tudo que precisava fazer, dependendo do tipo de médico, dentista, do tipo de serviço, tinha que ir para Belo Horizonte fazer. E era muito de ônibus. Então, eu ia muito, minha mãe me levava muito de ônibus a Belo Horizonte, e eu achava, assim, fantástico o motorista de ônibus, que ele era responsável por levar aquele tanto de passageiro, era um veículo grande, que onde ele ia, abria caminho. Eu queria ser motorista de ônibus, eu achava, assim, que era a coisa mais fantástica do mundo, era uma grande responsabilidade, você tinha que cuidar da vida daquele 40 passageiros ali. Então, eu, assim, acreditava muito que era uma profissão
E é uma profissão, como todas, sim, de muito respeito, mas eu tinha, assim, muito desejo. Eu falava, eu quero ser motorista. De ônibus, Eu né? quero aprender a dirigir. E eu tirei carteira de ônibus, tá? Tirou? Tirou? Ah, Pra honrar a minha herança. Olha, que Eu bacana. posso, minha carteira D, tive que fazer agora um teste de toxicológico pra poder renovar a carteira. Passou, né? Passei, na época. Já veio o resultado, né? Passei todinho. Pedi alguém para me ajudar. Mas realmente, para honrar esse passado, eu tirei a carteira D, mas não utilizo, mas por Mas gosto não, eu mesmo. quero do... Mas falando sobre a primeira recompensa, assim, minha família não teve muita grana e tudo, muita dificuldade, meu pai não me dava mesada. Então, eu tinha que trabalhar para poder assim, para ter meu dinheirinho para gastar, comprar as coisas que eu queria. E eu tinha muito gibi. Eu aprendi a ler com gibi. Legal. E então, só que virou um acúmulo de gibis. Eu tinha centenas de gibis em casa. Eu comecei a vender. Eu pus uma banca na rua, assim, uma caixa de papelão com um paninho e começava a vender. Era uma época que as pessoas viam. E eu ficava sozinho na rua vendendo aquilo. As pessoas compravam, passavam na rua, olhavam, eu quero esse, quero esse. E comecei a fazer alguns clientes cativos que eu ia na casa das pessoas levar. Falar, dia tal do mês você traz que eu quero 10 gibis. E ia lá, vendia. E assim, foi o meu primeiro dinheiro. Eu tinha 7. Eu comecei... É isso que eu ia perguntar. Quantos anos tinha? 7 anos de idade. Aí, ó. Empreendedor, 7 Total, anos. Não, isso é legal, eu lembrei. Exato. O meu irmão, eu lembrava que você falou isso, eu lembrava do meu irmão, mas acho que meu irmão, no início, ele não... Acho que ele não vendeu direto, porque fazia, acho que a Turma da Mônica, ele primeiro começou tentando alugar. Ah, você quer ler? Leve, depois eu pego. Locação de hein? Eu acho que eu acho, eu tô tentando lembrar, mas acho que ele aí depois vendeu, mas acho que no início ele começou a alugar. Eu vendia. E aí teve um colega na minha escola que ele falou assim, nossa, que ele falou que tinha vergonha de mim porque eu era camelô. Tipo, a gente com 8, eu já tava com 8 anos. Aí você não falou do Silvio Santos? Mas nessa época eu nem sabia. Não, eu tô mexendo. E eu ficava assim, nossa, mas eu sou camelô, assim. Mas eu tenho meu dinheirinho aqui, você... E sabe, aquilo... Mas o dinheiro ficava pra você. E tu ficava pra mim. E tu lembra alguma coisa que você minha gostava mãe de comprar? Minha mãe comprava mais gibi, então, ou seja, ela me ajudava com o capital de giro da Isso que eu empresa. ia falar, Vendia pra comprar minhas coisas. E aí Mas você lembra alguma coisa que você gostava de comprar assim? É que assim, pô, olha só, comprei com meu dinheiro. Você o sabe dinheiro que foi na meu. época lançou aquela pasta de dente Tandy, nessa época, assim. Eu comprei, a minha primeira pasta de dente que eu comprei, sabor morango, porque minha mãe e meu pai compravam Colinos, que era o que tinha. Eu achava aquilo, e era caro quando lançou, eu achava aquilo fantástico, o sabor. Eu falei, não, eu quero comprar. E comprei a minha primeira pasta de dente que eu comprei. Que maneiro, boa. Empreendedor. E é engraçado aí, boa. Já teve gente aqui, a primeira promoção, uns 13, porque ela vendia na feira, a Deia, beijo Deia, que tá quer dizer, ela tá na Viva agora. Ela falou, e ela assim, totalmente descolada, blá, 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 e todo mundo já dá pra perceber, né, que era de origem, que ela falou que acho que os 3 anos, o dono da barraca falou assim, cara, faz o seguinte, fica na frente, toma conta, eu vou ficar aqui só aqui. É tipo assim, a coordenadora da barraca, você todo... engraçado. E aí? Bom, vou eu aqui. Primeiro, assim, meu sonho de criança era fazer medicina, sabe? Assim, até eu acho que uns 15 anos era meu sonho de verdade. E, curiosamente, minha filha está no último ano de medicina hoje em dia. Não foi influência minha, de verdade. Ela testou várias frentes aí e se apaixonou por medicina e é apaixonada por isso. Então, muito legal. E o mercado e a vida me direcionou um pouco para a tecnologia. Meu irmão era um cara de tecnologia, me levou para trabalhar com ele lá na parte de desenvolvimento. E aí eu comecei a gostar disso, né? A medicina sempre foi um curso muito caro e eu trabalhava o dia inteiro, não tinha tempo para estudar, para prestar numa federal. E acabei desviando ali a rota e fui para a parte de tecnologia. Mas tinha alguma coisa assim na família? Porque imagina que era médico, alguma coisa assim. Por que surgiu? Porque, por exemplo, o exemplo do Flávio é, pô, ele via aquele motorista, mas tinha algum médico que tratou, teve alguém na família ou nada assim surgiu? Se fosse hoje, eu tenho muitos primos e tios, assim, médicos, né? Se fosse hoje, eu acho que na época não. É mesmo. Na minha cabeça, o que eu tenho é que eu sofria muito de bronquite quando eu era pequeno. E eu vivia no hospital, cara. E assim, eu curtia aquele cuidado, aquela coisa toda, me chamava muita atenção cuidar de outros, assim, sabe? E eu acho que foi fixando isso. E eu não tinha trauma, não tinha medo de ir no hospital. Eu achava bacana o trabalho que eles realizavam. E eu acho que eu fui me apaixonando por isso. Então, foi isso. Mas esse era o sonho, né? Mas eu também me aventurei antes de começar numa carreira mais formal. Eu vendi sorvete na rua, em interior de Minas tem muito aquele carrinho que empurrava, né? Eu saía andando na cidade vendendo sorvete na rua ali com 12 anos, mais ou menos.
E eu vendi sapato muito... Sozinho? Tu ia sozinho? Sozinho, cara. E andava na cidade inteira. Tem uma cidade que chama Alfenas, né? No Sim, interior sim. de Minas. Minha família inteira de Alfenas, né? Uhum. Eu andava aquela cidade inteira. Pegava sábado e domingo, né? E à noite eu tinha o meu dinheirinho pra ir pra praça lá e comer o cachorro-quente lá, minhas coisas. Enfim. E eu vendia sapato também sapato feminino numa loja muito conhecida aqui em São Paulo, né? Eu tinha 13 anos. E o curioso é que as mulheres chegavam procurando pelo Adriano. E, cara, eu era do estoque. Só que às vezes estava tão cheia a loja que eu saía. Imagina 13 anos, um tampinha oferecendo sapato. Né? Elas colocavam no pé e falavam assim, puta, horrível. Não ficou legal isso não. E ela falava. A vendedora honesta. Muito feia. Ela falou, sério, Adriano? Não deu certo a carreira. Muito feio. Pera que eu vou pegar outra. E ia lá e pegava. Bonita, não. E fala a verdade, a opinião não é... Eu falei que eu sou apaixonado por cliente, cara. Então, assim, já devia daí. Bacana. Então, foi um pouco da minha infância ali. E você falou da pasta de dente, cara, pelo incrível que pareça, né? No meu primeiro salário mais formal, assim, o informal eu comprava um monte de coisa ali para passar minhas férias, né? Normalmente eu fazia essas atividades do sorvete, do sapato nas férias. Mas quando eu fui de fato para um regime mais CLT, porra, cara, eu ganhei o salário mínimo de salário. Veio aquele dinheirão na minha mão. Falei assim, caraca, meu, eu tinha 16 anos, eu tô rico. Comprei uma pasta de dente, cara. Aquela que tinha 3 linhas, assim, que eu não lembro mais a marca, lembra? Porque na minha casa também tinha muito colírio, eu não gostava do colírio. Mas eu comprei a pasta de dente também e eu comprei um moletom pra mim. Então, assim, fui lá na lojinha, comprei um moletom e ainda sobrou lá um dinheirinho para pegar o meu ônibus durante o mês ali até a próxima pagamento. Mas a pasta de dente não, mas o moletom tem até hoje? Guardou lá? Não, cara, não tenho. Mas eu lembro a loja que eu fui comprar. Eu passava em frente à loja todo dia. E aí, o dia que eu recebi esse salário, eu fui lá e comprei. Muito gratificante. Muito legal. Não, os dois, né? Da conquista que foi você que fez e foi lá. Exatamente. E parabéns pela filha também. Acho que medicina é uma obrigado. Cuidar do ser humano ali, de quem está passando por problemas de saúde. No meu caso, eu tive várias fases, né? E a primeira que eu me lembro, assim, de pequeno, e eu imagino que eu devia ter menos de 5, e meus pais comentam até hoje, era piloto de avião. Ninguém na família como piloto de avião, mas eu acho que eu devia ver aquilo voando, e eu achava sensacional, né? Você tá naquela altura, como é que é ver de lá de cima, né? As coisas aqui embaixo, e ter esse controle da aeronave e tal. Piloto de avião. Tanto que eu quebrei a perna com 2 anos, qual que era a forma de... E aí eu fiquei com gesso até aqui, né? A cintura. Cara. Mas uma criança novinha com gesso na cintura, imagina, qual era a forma de me acalmar? Né? Me levava para o aeroporto, e ficava deixando o avião pousar e subir, pousar e decolar. Aqui no Congonhas? Aquele vidrão lá. Exatamente. Já foi. Então, piloto de avião. Depois tive fases ali, gostei. Medicina era algo que me encantava também, por isso que eu admiro bastante também, inclusive quem fez. Mas empreender foi algo que veio desde de novo também. Tanto que a Getúlio Vargas, na minha época, entrei em 97, ela formava muito para ou você ir trabalhar numa multinacional depois, ou você ir para o banco, mercado financeiro. E eu queria empreender. E o trabalho de conclusão de curso, ele era necessariamente relacionado ao estágio obrigatório que a gente fez. E eu não queria fazer sobre o meu estágio obrigatório. Na época até tinha aquela questão de copiar. A internet já estava bombando, então teses prontas, sabe? Então não, tinha que vincular, porque se vinculava, você eliminava esse risco, vamos dizer assim. E eu falei para a minha orientadora, eu falei, não, eu vou formar administração, eu quero fazer um plano de negócios. Eu acho que um administrador ele tem que saber sair fazendo um plano de negócio. Você passa por todas as áreas, desde logística, comercial, RH, gestão de pessoas, né, hoje em dia e tal, financeiro. Então eu queria sair, e aí eu combinei com ela, peguei um tema lá super diferente, porque ela falou, se eu achar o tema na internet, tá fora, né? Então eu tive que pegar um tema super diferente e conseguir fazer um trabalho de conclusão de curso sobre que era um plano de negócio. Tá? Então veio sempre essa vontade de empreender. Recompensa. Falando de recompensa, eu acho que a primeira não financeira, só para entrar, eu fui nadador, tinha bronquite também, bronquiolite na época se falava, né? Então também fazia muita inalação, etc. Me colocaram na natação e foi um esporte que eu me dediquei bastante, gostei, fiz até os 18 anos. Mas fiz negócio de campeonato e tudo? Cheguei a participar de campeonato brasileiro, legal. Foi super bacana, foi um esporte que eu me dediquei bastante. Então a primeira medalha a gente lembra, né? Eu lembro do Barione no DEF, na Água Branca ali, ganhando a primeira medalha, foi muito bacana, muito satisfatório. Mas recompensa financeira, eu também era pequeno, eu devia ter uns 6, 7 anos, eu tinha uns primos que moravam em Alphaville, que é um pouco retirado daqui. Naquela época tinham pouquíssimas casas e era um condomínio fechado, então você podia deixar a criança lá dentro do condomínio e ficava tranquilo, né? E a gente pegava sempre no Natal, começou a pegar no Natal, fazíamos cartões de Natal à mão, claro que vocês imaginam que a qualidade devia ser questionável, mas a gente passava de porta em porta batendo o cartão.
A gente colocava até, às vezes, alguns cartões reais, né, por cima do papel, e aí conseguia fazer um pouquinho do desenho, né, aham. e passava batendo de porta em porta, vendendo cartão, e a gente ganhava. E o pessoal ainda, não, pô, usava a criatividade pra fazer o ali. Exatamente, Well. Então tem aquela questão da barraquinha de limão, né? O meu não foi a barraquinha de limão, mas era vender cartão de Natal, então era meio pontual ali, quando a gente tinha algumas festas, né? Principalmente Natal. E aí acabava pegando o dinheiro e muitas vezes comprando sorvete, né? Aí era para as guloseimas, né? Para os doces. Pra aproveitar comida, ali aproveitar. Boa. Antes até a gente falar um pouquinho aqui do profissional, só uma pergunta rápida. Se eu perguntasse pra turma de vocês da quinta série, o que eles iam me responder? Quem eram vocês? Porque eu gosto a gente fala de quinta série, o que eu gosto do logo, não, Jargão. do marco quinta série, porque é aquele marco assim, ali eu sou puro coração, porque você vai ficando mais adolescente, namoradinha, você começa a ficar cheio de cuidado, não vou brincar disso não, se o nego vai achar aí. Você começa, ali você não tá preocupado, ninguém vai achar nada, né, quem é você, ali é você de forma real. Se eu perguntasse pra eles lá quem eram vocês, o que vocês acham que eles iam me responder? Cara, duas coisas. Na escola, eu era irmão do Marcelinho, que é 3 anos mais velho, e ele sempre teve uma facilidade de aprendizado incrível. Ele era o melhor aluno da escola. E aí chegou o Adriano na quinta série, mas eu era o Adriano, cara, não era o Marcelinho. Então primeiro eu era o irmão do Marcelinho. E o segundo, cara, é assim, eu era meio atentado, cara. Do fundão. Do fundão, cara, do de cabular e roubar. O Marcelinho todo sério lá estudando e o irmão. Cara, o meu irmão não estudava, ele simplesmente tirava as notas nesse estudar. O cara. Facilidade mesmo. E eu era o cara que da Tava cabula. sempre lá na diretoria. Chegava em casa, minha mãe ia a aula. Falei assim, aula. Sabe? Então, enfim, é isso que eles iam te falar. E era o cara que apresentava, pelo menos na hora de apresentar trabalho, você ia ou só botava Total. o nome? Não, eu ia. Eu entrava. E eu chamava. Eu era o cara que tentava organizar também, sabe? Eu não gostava de passar papelão. Então, na hora de apresentar alguma coisa, eu tinha que apresentar com impacto, sabe? Então, já fiz trabalho sozinho quando ninguém participou, não tinha alguma cooperação, assim, as pessoas estavam viajando, alguma coisa. Mas, assim, eu entrava de cabeça mesmo. Isso é uma coisa que, independente de notas, eu tinha um compromisso sempre muito forte. Boa. E aí, se eu perguntar pra turma, o que eles vão falar? Cara, eu acho que eles iam falar assim que eu era o tímido da sala, porque assim, eu era, nessa fase da minha vida, eu fui muito tímido. Se fosse naquela época, eu nunca viria aqui falar, você me convidaria, eu falava, de jeito nenhum, não vou. E assim, eu era meio CDF, eu gostava... Você tava na frente? Primeiro que eu não enxergava muito bem, então eu tinha que fazer de todo jeito. Senão, eu nem sabia o que estava sendo dado naquela sala. Tinha que estar lá na frente. E eu era assim, eu era mais quieto, mais introspectivo. Assim, apresentar de forma nenhuma. Você ajudava no trabalho e deixava o outro apresentar. Nunca era. Pra mim era eu ia infartar se eu tivesse que falar alguma coisa ali, com 10 anos de idade. Mas passava Mas também eu era mais novo da turma, assim. Tá. Então, eu estudei em escola pública, então tinha muita gente, muito cara que era mais velho, repetente, e eu era muito novo, eu sou um ano adiantado na minha época. Então, isso também te deixava um pouco mais... Sem dúvida. Sabe, a galerinha ali com 2 anos a mais que você, e pra criança faz muita diferença. Faz muita diferença. Qualquer 2 anos na minha época era 30% a mais de vida. Mas passava cola pra turma? Passava, assim. Eu nunca tive problema em dividir conhecimento. Não, e pelo menos uma vez ou outra já foi na diretoria chamada por alguma coisa junto da panela. Porque teve uma pessoa que passou aqui, nunca foi. Nunca foi? Nem pra defender alguém, porra. A diretora era parente do meu pai, então acho que ele nunca eu passava pano pra muita coisa. Ela era prima do meu pai, passava pano pra muita coisa. Então não... aí eu... Não, mas eu não... Assim, na quinta série especificamente. Depois eu fui piorando. Mas... Foi evoluindo. Foi evoluindo. Muito bom. Eu acho que iam falar que eu era CDF e bem disciplinado, acho que até por conta do esporte, né? Comecei cedo, então o esporte disciplinava bastante, então era todo regrado, não só com alimentação, horário, etc. Tinha um horário certo para fazer a lição, que às vezes eu também não fazia. Então, com 13, 14 anos já tinha treino de madrugada dobradinha, que a gente chamava, né? Treino de manhã de madrugada e treino à tarde também, depois da aula. Então, eu acho que ia muito nessa linha. Eu sempre fui muito sorrir.
E eu nunca fui muito de panelinha, você falou, né? Então, assim, por mais que eu fosse CDF, eu transitava no grupo dos CDFs, transitava no grupo dos esportes, transitava no grupo do pessoal que conversava mais, do pessoal que gostava de viajar. Então, assim, isso para mim foi muito bom, né? Eu gostava de ser generalista nesse sentido. E do grupo de trabalho, você fazia, os outros apresentavam ou você apresentava também? Muitas vezes eu fazia, mas todo mundo apresentava. Eu sempre tinha que colocar todo mundo para apresentar, né? Por mais que não fizesse, ter aquela reuniãozinha antes e falar assim, não, mas cada um, vamos dividir as partes aqui. Vou ficar lá na frente sozinho, Vamos compartilhar essa responsabilidade. Boa. O que acontece? Eu vejo dentro dos nossos amigos e conversando bastante, tem a galera que tem muito medo assim. O primeiro emprego, e hoje eu acho que, eu vou dizer que hoje, risco de falar que hoje tem mais desafios do que no passado, porque assim, só vou falar pro meu caso. De novo, eu fui no mundo de educação física, eu fui atleta também, era futebol, fui professor de educação física, mas vou falar do mundo de atendimento. Cara, você começar como atendente lá, passar saldo. O atendente começa hoje aqui, contestação, negócio do sistema não funciona, tem que mandar. É muito mais difícil, porque as coisas básicas hoje é tudo digitais. Então eu vejo que o cara, não, vai o primeiro emprego. Você já começa com o primeiro emprego, hoje dificilmente você consegue algo muito difícil. Então é muita pressão para quem está começando, seja para quem está trabalhando, seja para o cara que é líder novo. Então, no momento da vida profissional de vocês, ou em alguma transição, enfim, porque também tem gente que hoje já está bem na carreira, mas você muda de empresa, começa do zero, tem N coisas. Teve alguma situação que marcou vocês iniciando a carreira em alguma transição e aí marcou positivo ou negativamente, que você levou algum aprendizado disso, que leva um aprendizado disso até hoje? Seja no início ali da tua vida profissional, ou se alguma transição que aconteceu algo marcante, foi assim, cara, isso aqui eu aprendi, foi super bom ter que repetir, ou eu aprendi, cara, que não tenho que repetir, ou aprendi que eu tenho que, tem gente que me ajudou, toda vez tem que levar alguém pra me... Assim, alguma coisa que marcou vocês? Olha, tem uma experiência, assim, foi bem difícil. Eu tava, já com 20 e poucos anos, eu tinha sido contratado para trabalhar na Fiat. E meu pai estava doente com câncer nessa época, isso foi em 2007. Então eu comecei num emprego novo, com o pai numa situação já terminal de câncer, assim. Eu tinha que me provar ali, num ambiente que as pessoas, primeiro, elas não tinham nada a ver com aquilo, e cada um também já tinha os seus problemas em casa, seus problemas pessoais. Foi um período, assim, muito difícil, eu fui muito mal no trabalho. Assim, eu não estava conseguindo emocionalmente sustentar aquilo, dar resultado. Eu sempre fui muito CDF, sempre gostei de dar resultado, produtividade, tudo. Tava indo muito mal. Eu lembro que o meu gestor, meu gerente na época, chegou a cogitar a minha demissão. Eu acho que ele não me demitiu por causa da situação que eu estava vivendo. Mas chegou uma época que eu pedi, assim, pro meu supervisor, eu falei, eu preciso tirar uns dias, porque meu pai tá muito ruim. Ele tá chegando no final da vida dele, eu preciso tirar uma férias, assim, agora. Não é para férias para semana que vem, não. Eu preciso sair. Eu vim aqui, eu preciso sair agora de férias. Ele foi lá no RH, resolveram tudo lá, conseguiram fazer uma exceção. Eu fiquei mais de 20 dias, assim. Aí meu pai, realmente, esses dias, ele faleceu. Resolvi as coisas burocráticas todas. Ele tinha empresa e tudo. Tinha que fechar não, tinha que transferir, resolver uma porrada de coisa. Atender os clientes. Eu tinha 27 anos. Assim, já não era tão novo, mas eu tinha uma irmã menor de idade. E minha mãe, que era do lado, dependia das coisas. Então eu precisava deixar tudo organizado para eu poder voltar. E, cara, assim, parece que foi uma virada. Como realmente é? São rituais, são passagens que a gente enfrenta nas situações da vida que transformam muita gente. E depois daquilo ali, eu voltei pro trabalho, assim, outra pessoa. Meu trabalho começou a evoluir, as coisas começaram a render, a acontecer. Fiquei naquela empresa, naquele setor ali mais, 1 ano, 2 anos. E aí eu fui contratado para trabalhar na Matriz, que era lá em Betim. Esse era um escritório regional. Fui para a Matriz e na despedida o vice-presidente lá do setor falou assim, nossa, Flávio, quero te dar os parabéns, porque na época que você estava aqui, realmente chegaram a pedir a sua cabeça e agora você provou quem você é, você provou o seu valor e eu vou recomendar você para eles. Eu estava indo porque eles me contrataram, mas ele ligou para os meus gestores lá e me recomendou. Que legal. Assim, porque aqui realmente você teve uma dificuldade, mas soube superar isso, essa dificuldade na sua vida e mostrou realmente aquilo que é o seu potencial. E teve alguma coisa, Flávio, que marcou, assim... Às vezes eu até faço essa pergunta que, às vezes as pessoas
não tem problema, ficam cavando até virar problema, ou não pedem a dúvida. Teve algum marco nisso? Porque, assim, putz, era uma situação emocional Uhum. que, assim, não é nem inexplicável, só quem Barra vive. pesada, né? É. E mas teve alguma situação, ou alguma ajuda, alguém, ou alguma coisa que você fez que fala assim, que fez a diferença? Porque de repente tem pessoas passando por algo parecido, não Uhum. necessariamente igual, né? Mas parecido, e que fica meio perdido. Teve alguma coisa que você lembre que foi um divisor de águas nessa virada, além da atitude de a primeira coisa aqui, cara, eu preciso focar. Pronto, cara, me dá uma férias, porque não adianta eu ficar fazendo live, cara. Primeira atitude foi colocar em risco o trabalho, mas, cara, eu preciso focar porque isso aqui é importante. Acho que é um primeiro aprendizado importante. Isso aqui é você focar ali no que é importante. Mas teve alguma outra situação que você acha que... Cara, eu acho assim que foi muita forma como eu me conectei com as pessoas que estavam ali. Porque eu cheguei, eu era novo, então assim, né, todo mundo, quando chega, você tá num emprego, você já tá vendo lá, chega um novato, é uma ameaça para todo mundo. Mas eu me conectei de uma forma muito positiva com as pessoas. Legal. Era um grupo, era uma equipe que éramos 5 pessoas, todos bem mais velhos do que eu. E então eu me conectei assim, com muito respeito pelo trabalho, pela história deles ali, que tinham 30 anos de empresa, 20 e tantos Legal. anos de empresa. Eu me conectei com muito respeito com a história deles. Eu não quis chegar mostrando, eu sou novo, eu sou bom, eu me formei agora, eu sei o que eu estou Legal. fazendo. Então, eu acho que isso me deu essa, como é que fala, essa possibilidade de eles, tipo, vamos segurar a barra dele aqui um pouco, porque ele tá numa situação Boa. difícil, sabe? Então, foi essa forma de... Então, você fala, né, a gente tá aqui na conexão customer. A conexão, ela é muito forte para mim. Eu sou uma pessoa que eu conecto muito as pessoas. Legal. E eu me conecto muito intrinsecamente com as pessoas, assim, muito Legal. no detalhe. Interessante, porque lá em Minas, quando eu me casei, eu convidei todo mundo pro trabalho, pro meu casamento. Aqui em São Paulo isso não é normal. As pessoas, me casei, você trabalhando junto. Você sabe que eu me casei porque eu atualizei o meu LinkedIn. Eu não te falo que eu me casei. E quando eu cheguei aqui, as pessoas não fazem isso. Eu achei tão engraçado. Falando em casa, nossa, não convidou. Não convidei ninguém, Flávio, aqui pro casamento, porque aqui ninguém se convida. Mas assim, não é porque eu convidei por educação, por puxar saco. Eu genuinamente queria que aquelas pessoas com as quais eu convivia diariamente estivessem no meu casamento. Participando desse momento E importante. as pessoas foram e foi super legal. Então, Bom, eu acho que é um pouco da minha história, da minha cultura, da cultura do local de onde eu venho, esse tipo de conexão. Lá no interior de Minas, você conhece a pessoa no ponto de ônibus, no outro dia seguinte ela vai almoçar na sua casa. Comer um pãozinho de queijo. Comer um pãozinho de queijo, tomar um café. É verdade. Lá no Rio também, a gente faz com um amigo no bar, e teu churrasco lá em casa, vambora, conhecer agora você, vamos lá pra Bora. cá. Isso que é bom. E aí? Quer falar? O Cara, marco desse trabalho. Cara, vou eu, mas assim, o meu é meio pesadão também, mas assim, marco é um desafio profissional e ele é recente, cara, sabe? Falou do seu pai, eu perdi minha mãe e meu pai o ano passado, Nossa. em 40 dias. Minha mãe tinha uma doença degenerativa. Quando eu voltei do Chile em setembro de 2024, né? E eu fui para uma casa muito grande no interior aqui de São Paulo, próximo aqui. E eu levei meu pai e minha mãe para morar comigo. Né? Eles moravam aqui em São Paulo, levei eles e minha mãe foi diagnosticada com uma doença degenerativa no final de dezembro, já estava na minha casa. Meu pai foi embora primeiro, no começo de junho, teve lá uma parada, faleceu. 40 dias depois, minha mãe, né, ela não aguentou e já não vinha bem, e foi. Cara, se você olhar tudo que a gente já viveu profissionalmente, sabe, assim, 35 anos que eu trabalho em ambientes mais corporativos, etc. Isso, pra mim, cara, me jogou, assim, em um estado que eu ainda não tinha vivido. E, pô, eu trabalho com produtos digitais, é uma frente criativa, uma frente de muita descoberta, né, de atualização externa. E, cara, eu tinha que conciliar tudo isso acontecendo com passar noites no hospital, mas eu tinha um corporativo, cara. E eu sou aquele cara que é um erro que eu não recomendo. Você fez algo legal. Eu não fiz o que você fez, que eu deveria ter feito. Eu deveria ter tirado meu tempo, sabe? Eu deveria ter feito isso. Eu não fiz, sabe? Eu estava lá, como todos os dias, na primeira hora do dia, presente até o final, saía e ia dormir no hospital. E no outro dia eu estava lá de novo, sabe? E isso foi, cara. Então, assim, porra, que recompensa isso teve pra mim? Nenhuma. Teve um aprendizado enorme, que eu acho que acima do corporativo, acho que tem uma questão pessoal que a gente quebra mesmo, cara. A gente não é unbreakable, entendeu? A gente chega uma hora
Que e isso não tinha acontecido comigo na minha vida inteira, sabe? Então, assim, para vocês terem uma ideia, nesse momento, desde o começo de dezembro, eu defini para mim que eu ia dar um tempo para mim. Então, assim, de verdade, do que eu não fiz antes, eu falei assim, agora eu vou fazer um reset. Eu vou dar o meu tempo, sabe? Pô, tô conversando com muita gente, tô aqui hoje conhecendo vocês, etc. Para, de fato, fazer esse reset e retomar. Estudando, conversando e etc. Porque eu acho que a mensagem que eu deixo, assim, desse aprendizado é, cara, acima do CNPJ, cuide do seu CPF sempre, cara. Você, cara, sabe? Dê o seu tempo para esse tipo de situação. Até para você dar melhor. É porque como são coisas que não tem como separar, você, se tem algo que tá puxando, você precisa resolver para continuar. É isso. Porque o equilíbrio não é linha reta. Tem hora que você tá e na hora que você vai. Tem hora que você vai. E aí, fechando o tema, para não se estender, porque ele pode se estender quanto a gente quiser, é o lance da conexão humana também, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa que também me conecto muito e tento me aproximar de pessoas que estão vivendo, pode ser uma separação, pode ser uma perda, pode ser o que for, sabe? Um problema financeiro. Eu sou uma pessoa que, se me der abertura, eu me aproximo para cuidar dessas pessoas também. Porque eu sei que ela tem essa vulnerabilidade, eu sei que ela tá precisando de algum apoio. Eu me senti sozinho, cara, assim também, corporativamente também, sabe? Familiarmente, não, mas o corporativo, talvez, sabe? Então, eu acho que é um ponto importante, sabe? Por isso que eu volto ao ponto de que, puta, cara, priorize você acima de tudo, sabe? Procure onde estão suas fontes de energia positivas, Sim. que muitas vezes, a maioria das vezes, está dentro da sua casa, ali com a sua esposa, suas filhas, etc. Então, esse foi um ponto aí que eu queria compartilhar. E reforça dos dois aí, a gente fala aqui, eu já falo algumas vezes, fortaleça as suas relações. Assim, as pessoas normalmente têm os... Tava com o Tavares e com o Junô falando dos profissionais vagalume, né? Que o cara, quando tá mais ou menos ferrado, tá em tudo quanto é lugar que vai fazer. Aí o cara tá bem, o cara some. O cara não quer tomar um café contigo. Não tenho tempo. Aí o cara sai da empresa, tá com dificuldade, aparece do nada. Então, fortaleça as relações, porque tem alguns momentos que não é corporativo, que é muito mais valioso estar do que se tô precisando contratar alguém, perder alguém. E isso acontece direto, né? Assim, a gente tá falando, foram situações que aconteceram, mas assim, tem dia que você tá mal, tem dia que aconteceu alguma coisa, tem, assim... Isso acontece recorrentemente, por isso que é importante você ter pessoas, e seja família, seja do ambiente profissional, é possível sim a gente criar várias conexões genuínas no trabalho. É verdade, com certeza. Você colocou uma coisa super interessante, até como gestor de pessoas, eu sempre também busquei ali analisar, eu também identificar se tem alguma pessoa passando por esse tipo de situação. Porque você ir trabalhar com alguém na família, ou até você também com uma dor, né, etc., com problema de saúde, é difícil você estar ativo, focado, etc., né? E autoconhecimento, acho que esse é o segundo ponto que você colocou também, autoconhecimento. Tá bom, qual que é a minha forma de ter uma válvula de escape? O meu, por exemplo, é fazer exercício. Eu gosto. Né? Passar tempo com pessoas também próximas, queridas, etc. também, mas fazer exercício para mim é uma coisa que a minha mente... Então, legal, autoconhecimento. E é interessante que você falou isso aí, porque realmente eu também sou atento depois dessa experiência que eu tive, eu sou atento a essas situações, mas já teve casos, né, da pessoa num momento de luto, você fala assim, olha, fique em casa. Ela fala, não, deixa eu vir, por favor, eu quero vir. Porque se eu ficar em casa vai ser pior. Então, vem e faz o que você der conta de fazer aqui hoje. É bom respeitar o dele, né? Que assim, o que é melhor pra você? Perfeito, ficar ouvindo. Porque aí a forma de lidar com o luto pode variar de pessoa para pessoa, né? Sem dúvida. Uns vão querer se afogar no trabalho, não sei se é a melhor forma, mas outros vão querer, de repente, tirar um tempo. O difícil elencar um, tá? Tô pensando, foi bom que eu falei por um dia, porque eu tô pensando aqui como eu vou falar difícil elencar um, mas eu vou falar um que foi bem marcante para mim, porque eu tinha vontade de empreender, mas enquanto não achava sócio, enquanto não tinha ideia, enquanto não tinha o capital, etc., eu trabalhei em multinacionais. E aí, quando eu fiz a transição, né, vamos dizer assim, para a nova economia, quando eu fui para startup, isso me marcou bastante. Porque quando você vem de grandes empresas, processos, e aí você tem que ser muito assertivo, etc. Então, errar numa grande empresa é muito problemático. Quando você vai para uma startup, você tem que estar disposto a errar rápido, iterar, etc, etc. Então, eu digo para vocês que quando eu fui empreender, literalmente é como se eu tivesse tomado uma rasteira, é como se o meu castelo fosse de areia e uma série a minha mentalidade, que era um pouco mais de mundo corporativo, para empreender, teve uma mudança muito radical. E foi muito dolorido esse processo. Mas bom, tá? Isso é algo bom, assim. Mas tive que mudar várias coisas da minha mentalidade, fortalecimento, entender rejeição, lidar muito bem com o erro. Nossa, não, errei, bola para frente. Qual que é o próximo passo? Como é que corrige? E isso foi uma mudança muito grande. E só uma segunda que talvez possa contribuir rapidamente também com as pessoas
às vezes a gente tenta, o mercado também, né, tenta te colocar numa caixa, né? Você é generalista, você é especialista. Hoje em dia tem até o nexialista, né? Então, assim, Esse eu não vi, não. Nexo, que cria nexo, que entende ali padrões, etc, e cria nexo entre as coisas. Nexialista, tá começando a... É uma habilidade também, né? Então, assim, e para mim, quando eu estava no começo de carreira, sem entrar em detalhes, mas eu estava às vezes numa grande corporação, estava na área financeira, e assim, eu falei, puxa, eu quero conhecer a área de trade marketing. E o diretor da área financeira falou para mim, olha, se você sair do mundo de finanças, você está queimado em finanças. Eu falei, peraí, mas eu tenho 22, 23 anos, eu achei que ia até ser interessante fazer um job rotation, né, para passar por outra área, porque se depois eu quisesse voltar para finanças, eu vou voltar, inclusive, com uma visão geral muito mais positiva. E naquela época eu fui meio que podado nesse sentido. Era um tema eu aqui, o outro lá. Os silos, né? Os silos e tal. Então, assim, e eu sempre me entendi com um perfil meio generalista. Achei até bacana quando você colocou no começo, né? Segunda, terceira carreira, né? Eu acho que hoje em dia você tem possibilidade de explorar várias coisas. Naquela época não era tanto assim. Então foi algo um pouquinho também que eu, às vezes, até saí de empresa por conta disso, para eu poder fazer o meu job rotation, uma vez que internamente eu gostava da empresa, mas não foi possível. Eu fui fazer eu mediei um painel que tinha um diretor da Accenture, até que vem aqui, lembrar o nome dele, que ele tá falando sobre mercado, profissionais e tudo, ele comentou sobre o profissional Paint, que eu achei ótima reflexão, porque antigamente no passado você falava fazer administração generalista e não sabe de nada, e hoje a galera quer a pessoa mais generalista, mas ele fala de Paint porque é generalista com nível de profundidade, não é raso, por isso que quando ele falou o tema do Paint, pra mim fez sentido que até tem uma ponta do Paint que é aquela onde você sabe mais e você sabe diversos assuntos com níveis de profundidade. Legal, quando ele falou isso, eu falei, putz, conectou fácil. Legal. E o cara falou assim, eu sou especialista nisso, cara. Hoje em dia, você ser especialista em uma coisa só, dependendo do cenário, é um problema. Sim. Não, é muito técnico, sou programador. Ok, mas você conhece de negócio também? Então, acho que esse é um bom exemplo de, assim... E é legal, de novo, o que é legal desse bate-papo? Porque como não tem que ser igual, são temas diferentes, e esse tema de sofrer com erro, porque quando você tá muito, performance no talo, cara, qualquer erro te derruba de um jeito... Autoestima você tem que estar com muito... porque não dá pra comparar, você perdeu... Eu perdi um familiar, foi meu avô, mas com 95 anos, que era muito próximo, então eu não tive uma perda... Por isso que você não consegue nem comparar e imaginar. Difícil. Mas eu imagino assim, a dor de quem tá sempre acertando e errando. Cara, a dor de demissão, tem um amigaço que, cara, o cara foi demitido, o cara, assim, não queria falar com as pessoas, sumiu, porque o cara era, assim, pensa num gênio, um cara top. Falei, cara, vem que eu vou te apresentar a pessoa, todo mundo queria contratar o cara, assim, a dor da rejeição ter sido desligado, assim, destruiu o cara durante um tempo, aí depois ele voltou, enfim, uma outra grande multinacional contratou ele. Mas acho que esses medos, é legal eu ouvir isso de vocês, porque, de novo, são pessoas normais. São pessoas que passam por desafio, que passam por erros, assim... Não é porque estão lá grandes executivos que é vida, cara, de repente, como um analista também passou por isso e serve de exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a versão inversa. Que tem desafio que a gente passa, mas tem muita coisa boa. E quando você tá muito performance lá em cima, a gente só vou buscar, vou melhorar. Então, uma pergunta que eu gosto de fazer aqui é o seguinte. Qual foi o último parabéns que vocês deram pra você mesmo? Fala assim, parabéns, sou foda. O último. Hoje de manhã, chegou no final do dia e falei assim, parabéns, sou foda. Cara, eu tô respondendo sempre primeiro, tá? Manda bala. Sempre tem alguma coisa pra... Dá tempo pros outros pensarem, né? É bom que Cara, eu me dei um parabéns esses dias, porque um dos meus hobbies é fazer pesquisa genealógica. Então, eu vou atrás de documento, entro no site do Family Search, mas pesquisa genealógica dos meus troncos familiares. Era isso que eu tava esperando você complementar, Então, só pra saber se tava pesquisando dos outros. Não, era da minha família. E tinha um tronco lá de uma avó do meu pai que eu tava parado nisso há muito tempo. Eles é um pessoal que veio da Suíça, uns imigrantes suíços, na época da grande imigração de 1819, com o Dom João VI, que ele incentivou e tal. E eu tava parado ali, que eu não conseguia descobrir sobre aquelas pessoas, como é que tinha sido a documentação. E aí eu utilizo muito conexão. Você entra no site, que a Family Search é tipo uma rede social, só que genealógica. Então você vai conectando pessoas, você sabe assim onde a pessoa morou, onde o seu antepassado morou, em que fazenda e tal, e você vai entrando no perfis daqueles mortos, daqueles defuntos ali, do passado, e vai vendo quem carregou dados, fontes,
E eu descobri um cara, assim, eu já estou há mais de 2 anos procurando essa família, a minha família, a família da avó do meu pai, e consegui um cara que ele foi explicando para ele, olha, essa fazenda, esse local tal, e o cara ele tinha uma fonte de pesquisa lá que eu não tinha, ele conseguiu me orientar para eu poder encontrar essa família, assim, de uma coisa, sabe, que eu não... Cara, Eu falei assim, legal. eu já cheguei a desistir umas 3 vezes de poder encontrar isso. E o pessoal da família, não, você vai conseguir. O pessoal sempre me incentivando. E aí, consegui esse cara que, tipo, o cara me respondeu isso. Eu fui perguntando outras coisas pra ele. Falei, não, agora é com você. Eu te trouxe até aqui, agora você vai, sozinho. Maneiro. Legal. Boa, Muito boa. bom. E, boa. cara, eu falei, nossa, consegui. Parabéns. Cheguei, Boa, agora eu posso conseguiu desistir. chegar. Se eu desistir hoje, minha missão estava cumprida. Show. E aí? Cara, eu vou num corporativo porque foi algo bastante diferente para mim. Eu assumi a parte de produto global no Chile, fui para lá, fiquei presencial, né? E um erro que a empresa... Erro não, acho que aprendizado, né? Que a gente entendeu é que eles entendiam... A proposta de valor, eles entendiam que era única para o mundo inteiro. E não era, cara. O Brasil, ele era Latam ainda. O Brasil era diferente. Essas particularidades. E eu era um cara de produto e eu sabia que era diferente, né? E aí, cara, numa conversa com o CEO, eu falando muito pra ele, falei assim, cara, o Brasil é diferente. Você falou agora há pouco, é um continente, cara. Você pode viver o que você quiser lá dentro. Sabe? Eu não conheço o Brasil inteiro, não conheço as tradições do Brasil. Eu sou brasileiro e não conheço tudo. E aí, cara, ele falou assim, então tá bom. Então já que é assim, você vai ficar com um produto global, só que você vai tocar a operação do Brasil por 7 meses. E, cara, eu cheguei, primeiro, eu tinha um layoff programado, falei assim, executo o que tiver que programar, e eu cheguei em fevereiro. Então, de 110 pessoas, cara, um escritório enorme, um andar inteiro, nós fomos para um escritorinho com 25 pessoas, 30 pessoas, enxuto. E aí, cara, eu mudei a proposta de valor para o Brasil, mudei a rede de relacionamento. Cara, nós crescemos quase 500% em número de clientes. Assim, claro, era início de operação Sim, aqui, sim. né? Então, mas a escala começou a acontecer, né? E criou-se uma cultura de inovação, até que chegou em agosto, setembro, e falou, cara, eu sei que você quer ficar aí, mas agora você vai voltar para cá de definitivo. E aí colocou um country manager aqui. Mas assim, eu me dei os parabéns por 2 pontos aí. Um é desafiar o CEO da empresa, a cabeça que ele defendia de unhas e dentes, né? Só dando um contexto, ele é uma insurtech muito grande. Só que a cultura do brasileiro para seguro de vida, essas coisas, cara, a gente meio que não tá errado, mas a gente não se importa tanto. E tinha uma pegada de bem-estar que tava bombando, cara, em 2022, ali saindo de pandemia, tava no auge. Falei assim, cara, vamos pro bem-estar. Ele, não, eu insistindo. E eu fui pro bem-estar aqui. Eu comecei a concorrer em clientes com o Hub, com tudo, entendeu? Então, assim, é bem interessante. Então, um foi o desafio e o outro foi o resultado, sabe? Que eu me senti bastante... aquele sentimento de conquista, sabe? Falar assim, toma aí, ó, tá aí, agora tá aí, ó. Te falei que era Me diferente. provocou, toma aqui, ó. Well, você falou que a gente podia fazer umas perguntas, fiquei curioso. E aí, quando ele te tirou, como é que foi essa sensação? Porque você colocou o trem nos trilhos, né? E aí agora ele vai falar agora... Você sabe que Não foi ruim ou não, não deixa foi ficar, deixa ficar. como é que foi? eu vinha me preparando para ter que escolher um dos dois, né, em algum momento. Tá. Se você me perguntasse, eu queria continuar no produto, né? Porra, eu estava instalado no Chile, minha esposa estava comigo no Chile, minha filha em São Paulo estudando aqui, mas minha esposa comigo no Chile, instalado. Pô, eu participei da abertura de 7 países, a gente estava indo global, então estava muito legal, né? Entendi. Mas o Brasil, cara, era o Brasil, eu tava aqui, né? Então, assim, foi difícil tomar essa decisão. Quando ele me falou que eu teria que ficar lá, eu poderia ter desafiado, Sim. mas foi interesse meu mesmo. Também, Já eles tava, vai, então tá. Já tava assim, Mentalmente tô já feliz, tava, mas eu preparado. preferia do lado de cá na balão. preparado, Não, e sabe? você, e Adriano, você assim, só de você ter sobrevivido ao Chile, porque o Chile, para nós brasileiros, é um ambiente um pouco hostil, assim, no sentido de que muitas vezes os caras não... assim, eles gostam do Brasil, eu gosto do Chile, tive chefe chileno, assim, amo o Chile, acho umas 40 vezes a trabalho. Mas eles têm um bloqueio com o brasileiro. O brasileiro não pode ser o cara que vai lá falar o que eles têm que fazer. Muito bem, é isso mesmo. Eu posso falar, eu tenho 2 histórias com o Chile. Eu tenho a história da minha época de projeto Latam. Fiquei lá 2 anos e meio implantando no Chile. Isso foi em 2005.
O Chile de 2021 é outro Chile, cara, com um preconceito muito maior do que era antes, tá? Maior. Muito maior. Então, por quê? Eles tiveram uma invasão muito grande de venezuelanos, uma coisa, eles começaram a achar que Se fecharam. estrangeiro. Exatamente. Se fecharam mais. Então eu senti muito isso. Minha rede de contatos no Chile eram brasileiros. Assim, as pessoas que eu saía pra jantar eram brasileiras. E eu fazia churrasco, cara, colocava pagode pros caras escutar lá os chilenos pra ver se quebrava isso. Nada. Mas enfim, é isso. Boa. O meu foi bom também, eu tava pensando aqui, o meu não vai ser nem uma coisa pontual, vai ser, eu fiz aniversário dia 18 de janeiro, que foi esse domingo. Eu me dei um parabéns. E eu me dei um parabéns pelos 46 anos bem cumpridos. Assim, eu acho que é uma coisa mais genérica, no seguinte sentido, cara. Eu sempre me coloquei o desafio de a cada dia ser melhor do que eu fui no dia anterior, né? Eu sei que tem algumas pessoas que falam nesse sentido, mas de fato, assim, tá? O que eu posso fazer hoje melhor do que eu fiz ontem? Eu me coloquei isso como um desafio para me manter em constante evolução, né? E aí pode ser um aprendizado, pode ser fisicamente também num exercício, me desafiando a fazer até algo diferente, né? Algo que eu nunca tinha feito. Gosto muito de trabalhar isso, inclusive para fins de neuroplasticidade e tal, né? Mas assim... Então, a gente olhar e tirar um pouco aquele negócio que eu acho que talvez todos nós em algum momento tenhamos passado por isso, eu falo por mim, eu passei, que é a questão comparativa, né? Então, eu sempre me comparo com o outro. Eu tô bem ou mal porque o outro está assim e eu estou melhor ou eu estou pior. Putz, o outro já conseguiu atingir tal objetivo e eu não. Então, quando a gente começa a pensar na gente, no autodesenvolvimento e hoje ser melhor do que ontem, você tira o foco do outro e você passa a competir, entre aspas, com você mesmo. Né? Então, quando eu fiz 46, juro pra vocês, eu cheguei ali no final do dia e falei assim, olha, que bom, parabéns, tem muita coisa ainda que você quer conquistar, mas parabéns pelo que você já conquistou até agora e vamos continuar nesse desenvolvimento e melhoria contínua. A nossa baixa comparação é a gente mesmo. Tem que ser. Exato. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, tem que ser tiro rápido. Parabéns por alguma coisa de ontem. Porra, cara, ganhei uma partida de tênis de um cara chato pra caramba. Boa. Que era difícil. Que eu não tinha... cara, eu joguei muito ontem, então... Boa. Foi só na vez. Mais um dia de exercício físico sem falhar na academia. Conseguiu, mano. Conseguiu lá certinho. Vários, 5 dias seguidos. Conseguiu, igual aquele negócio do Duolingo. 5 dias malhando lá o foguinho, foguinho. A gente tá com mais de 40 aqui, mas qualquer dia que a gente faça um esporte é um dia... Boa, excelente. Final do ano eu tava em programa para fazer o curso, me inscrevi ontem no curso de inteligência artificial. Então, escreveu ontem. Escrevi aí, agora vamos executar. Vamos começar, boa. Porque essa provocação, e eu tava conversando outro dia lá com a Godoy, que a gente faz sempre um episódio aqui do Sobe e Puxa, e ela falando de mulheres, eu falei, acontece com mulheres? Não, acontece com homem. A gente fica tanto querendo evoluir ao longo do dia, porra, de repente você esquece de uma coisa, sabe aquela coisa que você fez 50 coisas legais, aquela uma que você fica pensando, no dia seguinte, você esquece a porra das coisas boas, é uma checklist de entrega, tem que malhar, tem que fazer exercício, tem que jogar o tênis, tem que fazer não sei o quê, aí você dá check, aí na tua folha só fica o que falta fazer, você esquece do que fez. E aí quando a gente vai falar cara, você deu parabéns por quê? Cara, dei parabéns que quis tomar uma cerveja, dane. E você só fica, a tua cabeça tá sempre assim, no que falta, ou a gente só dá parabéns para as coisas que marcam muito. Exato. Ou grandes projetos, grandes entregas. E quando você vai parar, se você for parar para falar no final do dia, se eu for fazer essa pergunta para vocês aqui mais 3 vezes, vocês vão lembrar de mais 3 coisas. Com certeza. Se eu for parar para fazer, vocês vão falar 5. Cara, porra, calma aí. Agora eu entendi que você perguntou. Calma aí, que, porra, hoje eu consegui chegar no horário, um negócio que eu sempre deixei 10 horas atrasado. Ou então eu consegui, cara, 2, 3 da tarde, eu falei meu café, tinha uma reunião. Não toca vocês aí no meio da reunião. Cara, a gente tem tanta coisa bacana, mas a gente não para poder valorizar essas coisas bacanas de dia a dia. Né? A gente só espera aqueles grandes marcos. Aí tu fala assim, pô, que coisa bacana que você fez. Foi um projeto, 2, 3. Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo... Eu fazia um planejamento com o time, eu chegava no final mais ou menos outubro, né? A gente pegava lá uma planilhazinha, porque foi um negócio, eu deixo até dica para vocês aí, porque isso ajuda, principalmente quando você tem chefe estrangeiro. Eu fazia, todo ano atualizava um book do meu time, dos analistas, de todo mundo gerente, porque eu tinha um VP português que gostava muito de papel, cara, tem lá os board, tudo isso, não, mandava imprimir folha grande. Eu falei, o que eu fazia? Eu pegava lá o rostinho, formado em que não sei o que, principais entregas, fazia aqui um chartzinho de cada um, imprimia, encadernava e entregava para ele, para uma outra, para o cara
de vez em quando, cara, não precisa, deixa aí. Aí de vez em quando, eu lembro que teve uma vez uma reunião, e ele falou com a menina, acho que foi até a Vanieri, uma pessoa que era uma amiga que era do meu time analista. Não, Vanieri, eu sei que você fez isso, que não sei o quê. Aí eu fiz assim, ele leu. Porque ficou assim, a preocupação assim. Ele leu sobre as pessoas. Só que quando a gente ia fazer esse trabalho, vamos fazer uma lista de entregas que a gente fez esse ano. Cara, fudeu, a gente não conseguia botar numa folha. Porque assim, ficava tanta coisa que eu falava assim, cara, a gente não sabia que a gente tinha feito tantas coisas assim. Isso como de trabalho. Uhum. É bom. Imagina a nossa vida pessoal. Então, e a gente não vê isso. Teve uma pessoa que passou aqui também, que teve um tema de depressão, teve problema e tudo isso. E ela falou um tema que a terapeuta dela fez, que eu achei uma dica do cacete, que eu nunca tinha ouvido falar, que é o negócio do potinho de coisas. O cara fez uma coisa legal, bota ali num potinho da maionese, sei lá. Vai colocando ali. E eu falei, mas por quê? Ela falou, não, a percepção de o negócio vai enchendo, depois você tem que parar pra esvaziar. A pessoa vai vendo, tangibilizando, cara, olha a quantidade de coisa. Ela botava coisas que ela fez legal e acho que no trabalho pessoas podiam colocar também no potinho dela. E foi uma técnica de terapia, não sei nem se isso é técnica mesmo, mas assim, achei um negócio. Por quê? Cara, porra, a gente só vê o que falta. O que falta, ou só dá parabéns pra coisa incrível. Você vai ver, cara, parabéns, ontem você jogou com teu filho, ontem tá jogando Fortnite consegui, porra, ganhar uma partida. Ontem, pô, sei lá. Então acho que isso é uma coisa que, pra gente que tá dependendo do momento de carreira e pra quem tá assistindo, gente, energia positiva é contagiante, esse tipo de coisa faz parte da nossa vida. Quanto mais a gente vê que a gente é bom, apareceu pra mim hoje um corte não sei se foi no Instagram, TikTok, sei lá qual a rede, como é aquele maluco que tinha lá, vou demitir você, o que tinha um programa na televisão, o Justo. Ele comentando, bastante ele tá falando sobre relacionamento, né? O quanto, assim, cara, você tem 80% coisa boa, 90%, mas você só valoriza as coisas ruins, né? E acho que no Brasil a gente tem muito isso também, né? Só aparece na televisão coisa ruim, é tudo. Então por isso que a pergunta é a gente se provocar e dar mais parabéns. A Ana Paula Kageyama esteve aqui com a gente, ela veio de família oriental. E ela é uma pessoa que eu falo muito, até no meu TEDx eu falei sobre isso, que a família dela, os pais dela, estavam, cara, você tem que aprender algo novo todos os dias. Aquela coisa que você falou assim, eu tenho que ser melhor do que ontem, eu tenho que ser melhor do que ontem, nem que seja assim. Cara, falei com um porteiro, com um motorista, com seja quem for, eu cheguei um período tentando fazer com meus filhos, e falei assim, cara, nem que seja um palavrão novo. Não vale escola, não vale escola. O que você aprendeu novo? Fazendo a mesma pergunta sobre ontem. E aí, vocês são melhores do que ontem? Aprendeu alguma coisa nova ontem? Pode dar uma colher de chá, até domingo. Pode ser qualquer coisa. Assim, gente, mas qualquer coisa no nível... Deixa eu te falar o nível de coisas que já apareceram aqui. O cara falou assim, porra, aprendi a fazer caipirinha. E foi engraçado quando ele falou, não lembro quem, que falou, porra, quando eu falava que ia fazer drink, nem sai de perto de mim, prefiro cerveja. Eu aprendi a fazer a caipirinha e agora virou resenha. O pessoal, não, faz pra mim. Virou um momento Muito bom. de junto. Então, assim... Você é melhor do que ontem ou melhor do que domingo? Aprendeu alguma coisa nova? Mas tem que... O que aprendeu? Não pode ser só ganhar. Não sei se você aprendeu uma jogada nova, né? Assim. Pode ser coisa negativa também, né? Você aprendeu alguma coisa. Também aprendizado. Não, mas o negativo, dependendo se você usa, é positivo, porque você sabe que não fazer, né? Sim. É pra qualquer um, já sabe? Eu vou falar uma fácil, então. Vai lá. Agora foi meu aniversário e eu queria fazer comida diferente. Eu gosto de, quando receber, né, familiares, amigos, etc. Você fazer. E aí acabei cozinhando lá, fazendo mousse de figo, etc. Então... Mas foi a nunca tinha feito. Nunca tinha feito. Nunca tinha feito. Será que ficou? Tendo a dizer que eu sou zero esquerda. A O pergunta... pessoal falou que ficou por fez bem. nadar, né? Mas assim... É porque você fez no aniversário e ninguém... Precisamos fazer um básico a gente pode dar nossa cozinha, opinião. mas essas coisas mais elaboradas... Não Gostei, Flávio. Eu tô achando que precisa marcar uma outra resenha pra gente saber a nossa opinião. Você faz, a gente come pra ver a opinião se ficou bom. Né? Com a caipirinha. Com Uma caipirinha. Boa. Olha, eu vou assim, eu mudei há 2 semanas, dentro do mesmo condomínio, mas mudei há 2 semanas, né? Ontem não. Segunda-feira eu aprendi a lixar e pintar um banco de madeira. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa, assim, de arrumar coisas na minha casa. Eu sempre tive uma limitação muito grande de fazer coisas, né? Minha esposa fala muito isso. E eu falei assim, não, esse banco aqui, né? O antigo proprietário tinha mudado e deixou um banco bacana. Assim, eu vou lixar esse negócio aqui e vou pintar. Fui lá na internet, YouTube, peguei tudo, lixei o negócio e pintou. É isso. Assim,
Ela falou que tá quase uma pátina, não tá? Mas... Mas eu falei pra ela, você é minha obra, tá? Mas, cara, produtos que eu nunca tinha escutado falar, enfim, como lidar com a Isso é muito legal. Esses trabalhos manuais que, né, eu acho que é muito bom, né? Tira a gente da nossa zona de conforto, né? Não, fora um tema de atitude, né? Porque esse final de Também. semana eu tô pra me mudar lá e tinha um vaso sanitário que era muito usado no corredor, que acho que aquele negócio de apertar, de tanto usar, e tava lá. Eu falei, cara, sábado de manhã, foi sábado, domingo de manhã, sei lá, sábado de manhã eu acordei, fui lá comprar na padaria, eu falei, vou na loja, tirei foto, e cara, eu conserto nada, não aperto um parafuso, eu tô zero de preguiça mesmo. E fui lá, perguntei o cara, não faz isso, perguntei a menina, não, se eu comprei, eu falei, tem certeza que é só isso? Só arroz? Tem certeza, tipo assim, olha isso aqui. Aí eu fui, levei, tomei um café com a mãe, vou lá mexer. Abri, cara, era rosca, pegou, tirou, colocou, tá funcionando. Aí quando meus filhos acordaram, tava lá, foi comentar, já o daí banho também tá funcionando. Funcionando o quê? Não, apertei. Mas como assim? Não, porque eu troquei. Você trocou? Tem certeza? Tá funcionando mesmo? Aí foram lá testar e depois foi falar, tá funcionando. Tipo assim, você não fez nada. Isso é um parabéns já do dia. Não, foi meu, pô. Não, e eu assim, outro dia eu fui numa palestra da Kabbalah, que assim, é um ramo do judaísmo, e aí o cara falou assim, o palestrante, foi semana passada, ele falou assim, vocês vão ser testados pelo menos 100 vezes todos os dias. E aí, ontem eu fui com minha esposa e meu filho no shopping para ver o preço, poder comprar a mochila. Aí eu sempre que eu vou no shopping com eles, eu reclamo que eu não aguento. Aí eu falei assim, aí me deu vontade de reclamar aquele coisa assim, eu falei, não, eu estou sendo testado, eu não vou reclamar. Por fim, eu reclamei do preço da mochila. Não, é isso que eu já tava esperando, já imaginei que assim, eu chegou no preço. Mas do rolê eu não reclamei. Então eu aprendi, quer dizer, eu espero ter aprendido a não reclamar. Vamos ver uma próxima teste para ver se eu vou reclamar ou não. Mas eles comemoraram? Falaram assim, pai, pô, não reclamou, né? Alguém falou assim, você não reclamou nada não hoje? Falaram, pode ser que eles não perceberam. Eu dei alguma... Pode ser que eu não expressei que eu não reclamei. Eu poderia falar, gostei do rolê. Não valorizei. Aprendi hoje que tem que valorizar. Além de não reclamar, tem que valorizar. A gente tá aqui no 5º, acho que agora essa temporada, no 2º episódio... O 2º? Que tinha uma pessoa... Foi que tava aqui com a gente, só pra não esquecer, porra. Enfim, tô ficando velho, gente, esqueci o nome. Que uma das coisas que ela fez foi sempre fazer a trip com os filhos. E como falar umas coisas do mérito foi que ela não reclamou. Tu falou não reclamou, é porque sempre ia fazer viagem, reclamava de alguma coisa. Sempre reclamava. Eu acho bacana a gente realmente se ficar atento, porque a gente às vezes acaba ficando até chato, né? A gente sempre tá reclamando, nunca tá satisfeito. Eu tenho feito uma coisa, e eu achei muito pertinente sua pergunta, de verdade, porque realmente a gente é bombardeado o tempo inteiro com coisa ruim, né? Seja noticiário, etc. Geralmente, se a gente pegar ali a proporção, a maior parte é mais os fatores negativos. E aí quando a gente se vê, a gente no nosso dia também tá sempre focando no negativo. Eu tento, no final do dia, falar assim, tá, o que aconteceu de bom hoje? Pra minha mente ir focando mais em ficar enxergando, porque, que nem você falou, até dos parabéns do dia a dia, sabe? A gente às vezes fica só no que falta e não fala o parabéns. E a mesma coisa eu acho que pra focar no positivo, ter um mindset, uma mentalidade mais saudável, é você também focar no que aconteceu de bom no seu dia. Porque se você deixar, você vai falar assim, puta, briguei com tal coisa, aconteceu tal coisa, planejei tal coisa e não saiu do jeito que eu planejei, e a gente acaba ficando mais no negativo. Ou alguma coisa você pega assim... Alguma memória afetiva, alguma coisa que assim, putz, sabe? Eu vi e mexo, me pego. Eu sou muito ligado às crianças. Tenho um filho, o Ricardo, com 15 e o Rodrigo com 8. E assim, putz, cara, educação, eles são fechamento. Todo mundo fala, pô, seus filhos são muito um defendendo o outro. Então, de vez em quando, tô no estresse, falo assim, putz, estão lá os dois juntos. Aí, de vez em quando, estão os dois jogando juntos lá. E eu mais velho sempre é o pai, né, tomando conta do outro. Então, de vez em quando, tá no estresse, mas. Cara, e assim, mais mérito da mãe do que minha. Tá? Isso é muito claro, porque ela tá no dia a dia. Mas sabe, você tem algumas... Comecei a levar eles sempre pro futebol comigo, o mais velho já joga pra assim, depois quando estiverem velho lembrar, pô, ia domingo jogar bola com meu pai, fazer algumas coisas. Então você também tem algumas memórias afetivas positivas, é bom pra na hora você falar assim, calma, calma aí, cara. É isso. Porra, olha que negócio, olha que situação pra mim que é importante. Esse é o ponto. Boa. Pra gente indo pra reta final, se deixar aqui, eu acho que eu tinha mais 5 perguntas, que a gente fica até amanhã aqui, indo pra nossa reta final. Eu queria falar o seguinte, quem são vocês quando vocês estão pensando, quando vocês não é zero trabalho? Vocês já falaram de alguns hobbies, mas o que você gosta de hobby? O que vocês gostam de fazer? Que traz energia, que distrai, seja o que for. Então, que alguém vai esbarrar com vocês aí, pode competir ou pode estar aí no dia a dia, de novo, mostrando que são pessoas vida reais. E um superpoder. Um superpoder é aquele que, assim, pensa em amigos, ou família ou amigos,
Cara, precisei de alguma coisa, tem que pedir pra vocês, tem que estar envolvido. Eu brinco aqui com o menino da informática, né? Cara, fulano, mas eu tenho que comprar uma televisão, qual é a melhor? Cara, o que eu tenho a ver com televisão? Eu trabalhei em telecom, eu trabalhei assim, o que... É só assim, mas não. Ou não, vou fazer uma festa, vou fazer comida. Não, cara. O Roberto tem que estar lá, porque ele. Não, mas é churrasco, ele sabe fazer comida. Não, mas ele sabe onde. Sei lá. Sim. Sabe aquela coisa que assim, amigo ou família, se acontecer, tem que ser você fazer. Ou você tem que estar envolvido. Então, quais são os hobbies e o superpoder de vocês? Quando vocês pensam, vou eu aqui. Por favor. Cara, eu sou assim, a minha válvula de escape, meu hobby é esporte mesmo. Eu gosto muito de correr, pratico muito corrida de rua. Nos últimos anos tenho intensificado bastante. Maratona, não? Só... Não, meia. Até a meia eu já cheguei, mas maratona eu acho que eu não consigo, cara. Ainda, bom, é uma meta. Tudo é preparo. É uma meta, mas ainda Mas tá é longe. lazer, né? Porque tem gente que vai correr e começa a se estressar na corrida. Bater meta. Não, era pra você O lazer relaxar. virou- Porra, não consegui, não bati a meta. Falei, Eu me porra, divirto. não era vocês deram pra relaxar? Eu me divirto sempre e parabéns no final também. Boa. O surf é algo que... Não, pensei que você ia falar do surf. Não, hein? cara, que o surf tá... assim, desde os 13 anos, cara, eu comecei a surfar sem morar na praia, né? Eu pegava o ônibus aqui e ia pra Santos surfar. Então, assim, o surf é algo que me encanta, o tênis também. Competição? Já passou de competição? Não. Mas eu viajei muito pra surfar. Assim, Costa Rica já fui 6 vezes, El Salvador, Legal. já fui pra vários lugares, assim, maneiro. viver experiências diferentes. Então, o esporte é algo que me faz muito bem, sabe? Agora, fora o esporte, assim, pelo incrível que pareça, estar na minha casa, assim, vai parecer um pouco de clichê, mas estar na minha casa, com a minha Gold, meu chihuahua, que não para de latir, a minha esposa, minha filha, cara, estar nesse ambiente, sem fazer absolutamente nada, só a gente ali, puta, cara, isso pra mim eu acho que é a terapia mais incrível que tem. Eu acho que é onde eu coleto a energia necessária e aí eu já faço a conexão aí com o meu superpoder. Eu sou uma pessoa de conexão humana, cara, de energia. Eu sou uma pessoa enérgica, sabe? Eu transpasso muito. Eu, quando estou num ambiente, normalmente isso é o que me potencializa muito como perfil. Sabe? Legal. E eu acho que uma das fontes da minha energia está dentro da minha casa, entendeu? Legal. É onde eu me alimento muito disso. E aí potencializo isso, externalizo isso quando eu estou fora do ambiente de casa. Então é o cara que tá chegando lá, que movimenta todo mundo, cara alegre, vamos lá fazer acontecer. Da família é isso. Normalmente sou eu que agito as coisas, eu que tento marcar eventos, eu que faço, sabe, mando mensagem, enfim, o grupo tá lá parado um tempão, vou lá com o Lula. Você dá uma agitada. Vai lá o Lula como é que tá? E aí começa a falar do Bolsonaro, As polêmicas dessa bomba. fala dos dois. Começa o Palmeiras, o Corinthians e deixa quebrar o pau, aí você sai. Joga a bomba e depois sai, caramba. Boa. Enfim. Essa é uma boa estratégia, eu tinha pensado nessa linha, não pegar num grupo aí que tiver muito parado, joga 2 temas polêmicos lá e sai do grupo. Pum, calma aí. E eu não tô nem aí pra essas coisas também, Sim, mas é só pra ver o barulho. E eles me conhecem, eles conhecem daqui. Consigo pegar fogo. Boa estratégia. E aí? Pode, assim, bom, falando sobre hobbies, né? Eu falei, eu gosto de fazer pesquisa genealógica, isso é uma coisa assim que me encanta. Eu gostaria de ter mais tempo para fazer isso, para poder, porque é um trabalho demorado, tem que ler documento antigo, depende muito de cartório, de igreja, então você tem que ter você desenvolve muito a sua habilidade de paciência. Faço esporte também, todo dia eu tenho que fazer esporte, isso para mim é algo que... Mas esporte é o quê? Malhação? Corre? Corrida joga ou treino, malhação, assim, eu tenho que fazer alguma coisa para poder descarregar a ansiedade. Se eu não, quando eu vejo assim, quando eu não faço, eu começo a ficar mais ansioso, começo a bater as pernas, assim, tremer as pernas. Então eu preciso disso para poder me manter a sanidade mental, a saúde mental em dia. Esse eu não tenho que trocar. Normalmente eu vou pro meu shopping. Estar com as pessoas bebendo. É melhor trocar pela atividade física. E assim, eu sempre faço uma coisa diferente. Já fiz yoga, já fiz funcional. Então eu tô sempre fazendo alguma coisa. Eu gosto de variar. Sempre deu o mesmo. Vai trocando. Vou trocando legal, poder ter esse estímulo de coisas, neuroplasticidade, ver coisas diferentes, legal. ter sensações diferentes. Legal. E sobre superpoder, eu acho que o meu é capacidade de adaptação e flexibilidade. Como eu já trabalho há muitos anos, já há mais de 15 anos, com a América Latina, então, assim, com muitas culturas diferentes, então eu tive que aprender muito a me adaptar às realidades que as pessoas vivem, às demandas que os clientes ou que as empresas têm. E até isso também trouxe para minha vida pessoal. Então, quando a gente foi mudar de BH para cá, minha esposa falou, eu acho que você não vai gostar, você não vai adaptar. Tipo, no primeiro dia parecia que eu morava aqui há 20 anos. Quando meu filho nasceu, eu super adaptei a rotina em casa, assim, de organizar as coisas, de fazer as coisas acontecerem.
Então eu pego assim um momento, quando meu pai faleceu, assim, eu também tive que muito organizar a minha rotina da minha mãe com a minha irmã e tudo da empresa dele, de fazer tudo acontecer. Então eu consigo Legal. fazer a roda girar, me adaptando e flexibilizando para as outras pessoas de uma forma muito fácil e muito rápida. Não, é porque eu imagino mesmo, cara, esse tipo de experiência realmente traz uma bagagem de... Porque assim, de novo, tô falando do Brasil, quando você viaja muito, é muita cultura, cara, e é diferente, Muito. é diferente. O Uhum. pessoal fala, não, mas cara, esquece, você vai, se você for do Rio Grande do Sul para o Norte, é mais ainda, conforme você vai, porque aqui tem muita misturada, né? Quando você vai abrindo um pouquinho mais, imagina em diversos países. E isso também fala muito do seu emocional, da sua capacidade de emocionalmente se adaptar a distintas situações boas e ruins que acontecem na sua vida. E eu vejo, assim, na minha trajetória, eu já vi muito executivo bom, assim, se perder ou cair por questões emocionais. O cara não teve a condição, não conseguiu se adaptar a uma situação ali, e o cara foi regredindo até se anular, até se acabar. Legal. O meu esporte, acho que foi um denominador comum aqui, né? Então, esporte, ultimamente eu tenho, ultimamente de uns 3 anos, comecei jogando beach tênis no clube de fim de semana. E de fim de semana com os amigos e tal, e aí chegou um amigo meu, gente fina pra caramba, vamos jogar um campeonatinho. Aí você começa a entrar em campeonato, aí quando você vai ver, você tá jogando 2 campeonatos. O beach tênis vai começar no tênis, o beach é o final, quando você tá velho, não consegue mais aguentar, né? Inclusive dizem que o tenista tem preconceito com relação a isso. É que de moleque eu joguei tênis, né? De moleque eu joguei tênis, então eu tinha de intimidade com a raquete. E eu acho que ajudou, claro, tem técnica diferente, a cabeça da raquete está alta, enfim. Mas o beach tênis é algo que tem sido interessante como hobby, né? E válvula de escape e até estratégia. Porque eu gosto muito da conexão da mentalidade do atleta com a mentalidade do empreendedor ou do empresário, né? Então, tem várias coisas que eu fico ali, qual é o próximo ponto? O que eu vou fazer no próximo ponto? Qual a estratégia? Qual é o ponto fraco? Qual é o forte? Então, essa análise, eu trago isso para os negócios e então, meio que se retroalimenta, sabe? Mas será que isso é bom ou isso é ruim? Porque naquele momento você tá assim, cara, eu quero ver eu cair no chão e sujar areia para eu rir. Eu quero fazer... Porque assim, eu jogo bola todo domingo. Cara, assim, tem um velho lá que não joga nada. Tipo assim, se ele tiver dentro do equilíbrio, assim, não joga, não sabe... Tira a média pra baixo, joga pra 70 baixo. e poucos anos, e tem uns 3, 4 que são assim, e esse que é o pior de todos, nas últimos 3 finais de semana ele ganhou tudo, porque... Te monta um time já sabendo e ele sacaneia todo mundo, eu sou o melhor, eu ganho mais. Então, tem gente que compensa com o jogo psicológico. Você vai pra resenha, pra cerveja, depois no final falar, cara, olha só, quem ganhou mais aqui na história? Fala pra todo mundo. Então... O beat a gente fala o rei da praia, né? Quando joga todo mundo com os outros. E por isso que assim, a minha pergunta é... Porque como você gosta muito, e tá tudo bem. Teve gente uma vez que falou que, cara, meu lazer, meu trabalho nesse momento, isso me traz energia e tá tudo bem. Mas hoje isso pra você... É leve ou você... Porque senão você fica o tempo todo pensando em estratégia. Desconecta. Em vez de você desconectar, cara, eu vim pra aqui pra jogar e eu quero ver nego rir, cair no chão, tomar cerveja depois, não pensar em nada trabalhar. Você começa a pensar em estratégia. Ih, cara, essa estratégia que eu apliquei aqui, não sei o que é. Você consegue? Boa. Eu acho que assim, tem um momento, tem fim de semana que eu não quero jogar campeonato. Aliás, meu amigo fala, vamos jogar campeonato. Eu falo, não, esse fim de semana eu quero jogar com os amigos no clube pra poder sacanear, pra poder falar. Porque num jogo você não vai fazer esse tipo de campeonato é outra coisa. Mas quando eu jogo também o campeonato, e aí vem toda essa bagagem, eu acho legal. Eu acho que tô conseguindo conciliar bem os dois. Mas mais do que o esporte, pra mim, e até experiências que eu tive, é viajar. Conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, conhecer novas culturas. Viajar, pra mim, é fundamental, é algo que me move. E às vezes vai ser uma viagem mais para conexão com a natureza, às vezes vai ser uma viagem bem urbana mesmo, mas para conhecer museu, para conhecer parques, para conhecer... Então, viajar para mim abre um mundo novo. Eu acho que eu tive isso, o meu mestrado foi em Madrid, na Espanha, depois morei, fiz um estágio na ONU em Nova York, no Headquarters em Nova York. Então, cara, cada vez que eu conversar com uma pessoa de uma nacionalidade diferente, entendi a cultura dela, o alemão, um sérvio, entendi um pouco do país dele, da cultura, isso pra mim sempre foi muito bacana. Você falou interessante, assim, eu sempre gostei muito de viajar também, foi um hobby, mas devido ao trabalho, por eu viajar tanto, essa questão de aeroporto, imigração, chegar, não sei o que, me deu uma canseira disso. Fim de semana você quer ficar... Imagina. Eu não... Sabe o que assim, também outra coisa que dá prazer? Eu tá com a minha família... A gente vamos conhecer uma cidadezinha aqui perto, Guararema. Vamos conhecer? A gente vai, viajar de carro, liga o carro, liga. Mas esse que é bacana, não precisa ser viagem internacional, não. Exato. Legal. Assim, de conhecer cidades que eu consiga ir de carro. Isso a gente também...
Porque como a gente não é daqui, de São Paulo, a gente não tem família aqui. Então, domingo não tem que almoçar na casa de mãe, ou de pai, ou de sogro e sogra. Então, vamos pegar o carro, vamos em algum lugar assim. É isso. E a gente vai. E sabe, e também me motivou de novo, que eu tava assim, muito com preguiça de viajar por causa do trabalho. Por causa do trabalho. Boa, bom ponto. E o superpoder? E o superpoder, esse é interessante também. A gente ficava em casa, né? Família e tal. Eu e meu irmão, tenho um irmão 7 anos mais novo, a gente se dá super bem. Provavelmente parecido com seus filhos são 7 também. anos É uma união maravilhosa. Meu irmão foi meu primeiro sócio, inclusive. Podia ficar legal. tranquilo ali, um cara inteligente, honesto, parceiraço, sempre, tá bom, se deu errado, vamos pra frente. Então, assim, meu irmão, a gente dá super bem e a gente brincava em casa, né? Qual é o seu superpoder? E meu pai sempre falava que meu superpoder era disciplina, cara. Persistência, disciplina, né? Nessa linha de eu falava, puta, é um superpoder chato, né? Tem um legal, não, né? Chato, mó chato. Boy, mas assim, depois eu comecei a ver que para tudo que a gente vai fazer, a persistência e a disciplina ela é fundamental, né? Uhum. Então, assim, eu falei, pô, quando a gente vai ficando mais velho, você vai falando assim, tá bom. Não, e aí, se eu pego algo para fazer, antes eu até buscava até um pouquinho o perfeccionismo, que também atrapalha, mas hoje não mais o perfeccionismo, mas aquilo. Eu vou pegar, eu vou tentar fazer o melhor que dá naquele momento e tal. Então, eu vou entrar no vídeo do YouTube, eu vou ver, depois eu vou executar, depois eu vou fazer uma segunda vez, uma terceira, o que eu fiz errado na primeira. Então, essa disciplina de determinar, escolher uma meta, ou escolher uma atividade, um objetivo, e depois colocar todos os recursos, né, organizá-los para atingir esse objetivo, iterar, etc. Mas aí a galera te pede, fala o seguinte, pô, preciso fazer alguma coisa, pede pra você, dá uma estudada, dá uma entendida e me explica. Sempre, você vira o cara que, exatamente, você vai deglutir, depois, e tem o lado de professor, já dei aula também, então assim, vai lá, dá uma estudada, pega bebe de todas as fontes e depois passa mastigado pra É quase assim, você consegue pesquisar, Passa. não, cara, deixa eu pedir lá o família que é mais Guebeto, Cunha. Não, família. Hobby. Não, cara, pede lá pro Hobby. Não, você pode. Não, pede pro Hobby. É isso. Ele vai estudar no detalhe, ele vai ver lá, ele vai te explicar melhor. É isso. Então acabou. Aí já ficou melhor. Aí a Superpedor ficou mais legal. Ficou melhor. Hoje acionam lá, vai. Melhor do que o GPT. Boa. Legal. Então, assim, cara, o que eu queria, pra fechar? Primeiro, eu queria, obrigado por esse presente de ter vocês aqui, desse aprendizado. Acho que eu sempre falo, pra mim é um presente, pra mim aqui, eu saio daqui sempre com a minha cabeça. E aí, pra quem tá assistindo também, então, de novo, obrigado aí, o patrocinador, nossos apoiadores, pra me permitir esse momento com essas 3 pessoas incríveis e levar isso pra quem tá assistindo, todo mundo. Obrigado demais. Então, pra fechar, são o seguinte. Agora, como a gente tá no início do ano, a galera vai estar assistindo aí em fevereiro e março, vão ser 4, normalmente são 3, mas dessa vez vão ser 4. O que vão ser as 4 coisas aqui do nosso fechamento? Primeiro, rodar de arrobas, quem quiser acompanhar vocês, rede social para continuar aprendendo, continuar conectado com vocês por aí. Segundo, como a gente tá aí início do ano, às vezes as pessoas elas ficam muito ainda arrastando corrente, com a mochila cheia, e deixam de aproveitar coisas novas que vêm por aí. Então, o que vocês deixaram, ou ainda estão deixando, esvaziando a mochila do ano passado? Então, alguma coisa você falou assim, cara, isso aqui eu apaguei, deletei, não salvei, ou joguei fora da minha mochila, joguei no Rio, seja no Rio não, para não sujar. Senão vem a galera do Gato Gago aí, você tá orientando, sujar. Enfim, a turma do mimimi. Então, o que vocês estão... o que tá esvaziando a mochila, o que tirou do passado? E as outras 2 coisas são, uma frase final, aí uma mensagem final aí pra galera refletir e agir, tá? Tirem a bunda da cadeira só pra ficar pensando e refletindo. E o quarto, que é o mais bacana, que é desafio. O último tema é desafio, mas fiquem tranquilos, vocês não vão cantar, vão dançar. É um desafio mais fácil. Como a gente nunca faz nada sozinho na nossa vida, acho que tem muitas pessoas que impactam, eu queria que vocês no final fizessem agradecimento a uma pessoa em nome de todas, por todas que já ajudaram vocês a chegar onde estão. E eu falo desafio porque tem um ciumento de plantão, nego me fala, eu falei em nome de um, o outro ficou puto, que não sei o que, eu parei, não sei o que, então assim... Ciumento de plantão, é um em nome de todos, tá? Então, sabe? Como depois vão voltar como co-host, aí eles podem falar outra coisa depois de novo, pra proteger. Então, vamos lá. Rodada de arroba. O que vocês tiraram ou estão tirando da mochila pra poder esvaziar e pra trazer coisas novas em 2026? Mensagem, frase final e agradecimento a uma pessoa em nome de todos aí. Mas eu já começo aí no agradecimento aqui. Obrigado, Diana. Obrigado, Flávio. Obrigado. Alberto, por estar aqui, esse presente de aprender com vocês aí, tenho certeza que vai inspirar muita gente. Muito bom. Bom, vou iniciar aqui. Galera, LinkedIn, A-Freire, me segue lá, vai ser um prazer trocar. Eu gosto muito dessa conexão, eu abro muita conversa e abro agenda para a gente trocar mesmo. Pode ser de qualquer assunto, pode ser sobre produto digital, pode ser sobre tendências, enfim.
Ou assuntos Agora sobre aleatórios. surf. Agora sobre surf também. Surf, cara. No Instagram, Adriano Freire também. Vai ser um prazer ter vocês por lá. Na minha bagagem do ano anterior, eu acho que foi um ano difícil pessoal, né? Eu acho que apesar de ter conquistado muita coisa profissionalmente, eu acho que dividir isso para mim foi algo muito difícil. Esse tempo que eu me permiti no início de dezembro e agora eu estou retomando aí os contatos e avaliando várias oportunidades. Eu acho que eu estou dando esse reset, então acho que a minha bagagem, de fato, ela parte ali de um momento muito legal. Eu estou muito contente com isso, de verdade. Legal. Tá? O terceiro, a frase de impacto, a gente falou... Mas você faz a mensagem o que você quiser. Eu acho que a gente falou muita coisa aqui, ficou girando na minha cabeça. Galera, eu acho que assim, ó, celebrar pequenas conquistas e não se cobrar pelas não entregas. A gente falou muito disso aqui. Eu sou muito disso. Eu sou muito disso, até chato às vezes, sabe? Eu acho que a gente gera uma energia de conquistas e essa energia, ela te propaga cada vez mais ao sucesso. Se você vem com a bola de ferro no pé, a bola de ferro vai ficar cada vez maior. Então, assim, eu sou do tipo da pessoa que sim, eu tento celebrar pequenas conquistas, tá? De verdade. E eu acho que isso te cria esse universo positivo e você tropeça e erra e você aprende e tá tudo bem, mas você, cara, se mantém energizado e buscando crescer e entregar, né? Bacana. E, cara, assim, sobre o desafio, cara, a minha esposa, assim, ela, puta, em 5 anos ela mudou 5 vezes, cara, então, e eu mudei menos que ela, até porque eu tava no Chile um período, ela ficou aqui no Brasil, ela é uma pessoa que me apoia muito, e em março eu vou fazer 25 anos de casado, minha filha. Faz muita diferença, né, mano? Ela de fato é uma pessoa que é o meu alicerce na vida, então, assim, meus pais sempre foram a minha base, né, e ela, minha esposa, há 25 anos, quem assim, me projeta como ser humano, como profissional, enfim, como família. Então, é isso. Muito Como é que é o nome dela? Cláudia. Opa, valeu, Cláudia. Cláudia, O maridão aí, ó. Cláudia. Parabéns. Corta também, Clau, pô? Clau. Pô, já Hoje em corta dia- o nome também, né? Boa, obrigado, irmão. Valeu. Pode Quer que eu fale? pode falar. Então tá bom. Bom, os arrobas Roberto Cunha, então LinkedIn, Instagram, quem quiser, qualquer um desses canais pode conectar, estou à disposição também para a gente trocar ideia. Como você falou, né, Well? É sempre uma via de mão dupla. Qualquer conversa, não importa se um está numa posição X, outro Y, geralmente é uma troca, né? Sem dúvida. Segundo, deixando né, a bagagem deixando no ano passado, ou até como aprendizado para esse ano, é equilibrar mais a vida profissional com a pessoal. Acho que todos nós, em alguns momentos, né? E é difícil você manter esse equilíbrio ao longo do tempo. Às vezes vai estar mais dedicado ao profissional, às vezes mais ao pessoal. Mas eu acho que o ano passado me dediquei bastante, até porque o desafio era grande, me dediquei bastante ao profissional. Então agora voltar e equilibrar um pouquinho com o pessoal novamente. Terceiro, frase, putz, tem várias frases boas, mas uma que eu gosto, assim, não vou nem atribuir, mas que eu já li em alguns livros, né? Não lembro quem especificamente falou, mas o sucesso não é algo que a gente busca, é algo que acontece com você pela pessoa que você se torna. Perfeito. Né? Então eu acho que assim, isso volta muito naquele ponto que eu falo, né? Quando a gente vai se tornando cada vez uma pessoa melhor, aumenta a probabilidade e você naturalmente está caminhando rumo ao sucesso, né? Ele meio que vai acontecer ali de forma orgânica. É uma frase que eu gosto bastante. E uma pessoa para representar tudo, posso apanhar a família, você vai me arranjar problema. Mas simbolizando a família, Perfeito. é o meu irmão. Acho que o meu irmão que topa sempre tudo que eu coloco pra gente de desafio, ele topa, ele me apoia, ele é o cara que, apesar de ser 7 anos mais novo, eu falo, eu desço uns 3 anos e meio, ele sobe uns 3 anos e meio. Legal, legal. Equilibrado legal. ali. Tem gente que olha a gente e fala, até vocês são gêmeos, aí eu fico feliz pra caramba, né? Mais velho. Ou ele vira e fala assim, mas pode ser também que você tá parecendo mais, que eu tô parecendo mais velho. Eu prefiro pensar que você tá parecendo mais novo. Boa. Mas é um cara muito bacana, um cara muito sério, um cara muito focado, muito parceiro, né? Essa parceria que você fala da esposa, eu acho que a gente tem parceiros na vida e meu irmão é um parceiraço. Que legal. Tenho aí a satisfação de ter ele próximo de mim. Show. Como é que é o nome dele também? Arthur. Boa, aí, Arthur. Top, valeu. Depois a gente vai ter que trazer o Arthur também aí. Boa.
Bom, no meu, minhas redes sociais são Flávio Lima 3, né? Por que 3? Porque 1 e 2 já estava ocupado. Então, né, Simples, né? sim, no Instagram e no LinkedIn, né? Também estou aí aberta, contatos, conversas. TikTok. Então no TikTok não, né? Mas tu não tem filho, Também, mas tem que tá estar lá. lá, tá lá. Não, meu filho ainda não tem essa idade, então Não, você não. Ah, tu não fez pra. Então, não fiz para não precisa segui-lo, mas quando ele tiver, eu vou ter que ter, porque eu vou ter que ficar monitorando, né? O que ele faz. Sobre, assim, coisas que a gente deixa, mudanças, eu acho que sempre é bom a gente deixar as amarguras para trás, todo o peso que a gente traz de desconexões ou de desavenças ou de discussões, a gente pode deixar para trás quando vira o ano e zerar essa parte da vida e começar tudo de novo nesse quesito. Acho que isso emocionalmente faz muito bem pra gente. Uma mensagem ou uma frase assim, creio em Deus, eu acho que conecte-se com a sua espiritualidade, eu acho isso é importante, você buscar aquela base que você aprendeu dos seus pais ou da sua família, aquilo que você traz, porque nós somos seres humanos completos, física, emocional, espiritualmente. Sim. Então isso para mim é um alicerce da minha vida, a vida espiritual. Então quero deixar uma frase, conecte-se com a sua espiritualidade, conecte-se com Deus. E qual que é o último? Agora eu desafio. Agradecimento. Um em nome de todos aí. Eu também quero agradecer a minha esposa, Luana, né? Você vai me ouvir. Aí, olha falando. Aí, Luana, aí pra você. Luana, um beijo, te amo. A gente tá junto já, vamos fazer 14 anos de casados e juntos há quase 16 anos. Legal. E ela, assim, também é meu alicerce, minha base, porque ela que me suporta, ela que todo dia me dá ânimo para levantar. Eu levanto, né, para trabalhar com alegria, com felicidade por causa dela e do meu filho. Então, nós nos sustentamos emocionalmente, porque, né, assim, a vida não é fácil para ninguém. Então, a gente está aqui em São Paulo sozinhos, então, assim, somos eu e ela, e o nosso filho, ele é pequeno, então, assim, é mais eu e ela, essa conexão é muito eu com ela. Então, essa mudança foi muito boa pra gente. Morar aqui em São Paulo foi muito boa, porque a gente se uniu muito mais. Sem dúvida, sem dúvida. Que ali, como não tem aquela família, todo mundo. Exatamente. Boa, É uma Luana. união forte pra caramba, né? Imagina. Legal, parabéns, Luana, show. Eu posso só fazer, e quem quiser desconto da Hyundai, qual que é o... Eu achei que ele ia falar. Isso é importante, ó. Quem quiser mandar um cupom de desconto do. Porque ele queria na feira, né? Então, quem quiser cupom de desconto, vocês vão olhar lá a propaganda lá, depois o Flávio vai. Pode falar comigo. Alguma coisa eu vou... Alguma coisa vai arrumar, né? Boa. Então, mais uma vez, super obrigado. Imagina. Galera, 3 profissionais incríveis, sigam eles lá, acompanhem. Com certeza, eu sei que vocês vão aprender profissionalmente, mas principalmente aprender com as pessoas que acho que isso é o que a gente leva, né? Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. E até o próximo episódio, galera. Valeu, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau.